Começa agora, Meteora Cast, o podcast oficial do Meteora Comics. E aí, meus nobres, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Pedrox e quase vendi minha alma para comprar um ônibus. O Brasil definitivamente não é para amadores. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aí, quem está ouvindo, no caso, né? Eu me chamo João Adalto, João, Jay, Adalto, chame o que você quiser. Muito agradecido de estar aqui hoje. E senhoras e senhores, a gente veio gravar um episódio soft, um episódio light hoje, porque além de achar um tema interessante hoje, eu queria praticar, sabe, esse lance de ser um host principal do programa, porque, pra quem não sabe, se você que tá chegando agora e não escutou o nosso episódio de introdução da terceira temporada do Meteora Cast, o Richard, pessoal, Rick, ele não vai ser tão presente assim como antes, por conta do serviço dele, que agora ele tá trabalhando. Agora vai ser só eu em alguns episódios. E para eu testar como eu vou me sair, nesse caso, sendo o host principal de alguns episódios, eu gostaria, né, de comentar com vocês, fazer um programa especial, um programa leve, um programa descontraído sobre o mercado de quadrinhos aqui do Brasil e as presepadas e o mundo do colecionismo da parte do mundo das HQs e dos livros. E eu achei muito interessante chamar um dos caras que tem que não tem papas na língua para suas opiniões e que, além de como eu, tem uma participação ali no meu. É uma pessoa que consome, é uma pessoa que, assim, tem um contato ali, é uma pessoa que sabe o que o mercado tá fazendo e apoia e discorda de algumas decisões que ele comete. Então, eu decidi chamar o Jay pra gravar esse programa comigo hoje, pra gente comentar e tacar o pau no que a gente acha sobre o mercado dos quadrinhos e, assim, citar, né, algumas situações que a gente espera que você, ouvinte, sinta-se acolhido, sabe? A gente espera que você, sinta assim, caramba, cara, eu também passei por isso. Poxa, cara, eu também acho isso uma merda também. A gente espera que, sabe, traga pra vocês uma experiência boa, uma experiência divertida, uma experiência legal, uma experiência cativante que vocês gostem no final de contas. E, pessoal, lembretes básicos, você aí que é ouvinte do Meteora Cast, que tá chegando agora, ou você que é da velha guarda, o seguinte: não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá um like, ajuda a gente bastante e, principalmente, comenta no vídeo para gerar engajamento e compartilha no grupo do Facebook, manda pro pai, manda pra mãe, manda pro tio, manda pra ex-maluca, manda pra amigo, manda pra quem for. Só não fica parado e só deixa lá, por favor, compartilha pra geral, porque é uma pequena ação que ajuda muito a gente. Sério, ajuda muito, 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 muito mesmo. Às vezes é só uma pequena ação que, cara, pode ser pequeno pra você, mas é grande pra gente, ainda mais pra gente que tá começando agora, que é produtor de conteúdo pequeno e que, mesmo tendo resultados pequenos ou medianos, a gente se surpreende bastante com isso. Então, eu sou muito grato a você que tá fazendo todo esse ritual e que tá ajudando a gente de certo modo. Mas, sem delongas, já que estamos aqui, né, Jay, eu queria te perguntar, cara, como você começou no mundo do colecionismo dos quadrinhos? Como você começou nesse meio? Qual que é a sua história de origem? Conta pra gente. Eu gostaria de saber. Foi até 4 anos atrás, mas como que eu posso começar assim? Porque como eu comecei a estar em quadrinhos, em livros, é algo que a gente tem desde o início, né? Uhum. Eu, pelo menos, tive um contato muito forte por causa dos meus pais, sempre incentivou muita leitura, e acabava que, desde criança, a gente tinha ali uma coleçãozinha de livrinhos, tinha ali os gibis, hoje Vida da Mônica,
Mas levar quadrinho a sério foi, eu posso dizer assim, existe João Adalto antes de Cavaleiro das Trevas e depois de Cavaleiro das Trevas. Já que começou foi com as drogas o pesadas. início. Que já começou com drogas muito pesadas, cara. Porque esse quadrinho foi o negócio que deu um clique na minha cabeça ali. E foi o primeiro que teve de uma coleção assim, porque eu recebi de presente, né? Caramba. Foi o amigo de um parente que falou pra ele que era fã do Batman, lia histórias em quadrinhos do Batman, e falou pra ele que essa história era boa. E ele falou da maior história do Batman, que ele não... Então eu acabei recebendo esse presente aí numa época em que este quadrinho não tinha o preço de um carro popular, mas foi uma coisa interessante. E depois disso eu comecei a pegar só assim, pedrada, entendeu? Era Watchmen, era Lanterna Verde, do Daniel Neal e tal, um clássico, né? Sim. E depois era Marvel, era outros tipos de quadrinhos além de Marvel e DC. E daí eu fui junto na esfera do livro, que eu adoro ler, né? Ler, assim, qualquer coisa, tal. Sim. Desde livros de não ficção, até ficção, qualquer coisa que tenha, assim. Às vezes dá um cansaço, às vezes dá um cansaço, às vezes dá uma ressaca, às vezes dá uma ressaca. Considerando, assim, que 2018, 2019 pra cá, é onde eu tô pegando, assim, basicamente a maioria das compras que eu faço é livro, quadrinho. É isso. Da forma como eu conheci com quadrinhos, foi assim, é tipo a entrada de uma pessoa no mundo das drogas. Você começa com algo soft, com algo tranquilo, e quando você menos espera, sua vida tá afundada naquilo ali, e 1/3 do seu pagamento vai tudo dedicado a quadrinhos. Como é que foi essa história de origem minha? O jovem Pedrox do Planeta X, há um tempo atrás, acho que foi lá em meados de 2014, havia ganhado 50 de sua avó. E com isso, eu, que era um jovem que basicamente só tive meu conhecimento por Marvel e DC, por filmes e séries e desenhos animados, nunca tive um contato tão forte assim. E como naquela época tava começando a ter o boom da Marvel após os Vingadores, e como a DC tava começando a caminhar com seu universo compartilhado, tava numa boa fase para acompanhar as coisas. Então, o que aconteceu? Eu parei numa banca e falei assim, tô com 50 aqui, vou gastar com alguma coisa. O que eu tinha me deparado lá no gibi? Não vou mentir, eu fui pela capa, me julguem. Eu tinha 50 na mão. Gente, R$50 naquela época você comprava 2 quadrinhos, tá? Você comprava 2 mix de quadrinho. Hoje em dia você não compra. Hoje em dia você só compra só um. E tem que torcer pra ver se sobe o troco do pão. E, cara, é que aconteceu. Eu vi 2 quadrinhos que me chamaram muita atenção. Que era um dos Guardiões da Galáxia. Na época, não lembro qual que era a fase. Era a época que os caras estavam usando aquele macacão, aquela malha azul. O Senhor das Estrelas tinha o capacete que tinha chapéu ainda. E tinha galera que tinha Amantes era verde. Tinha Aquazar. Tinha toda uma galera ali. Porra, fui no hype por causa do filme. Porra, vou comprar. E tinha outro que era um mix do universo DC. Acho que era, não lembro qual que era o número da edição. Não lembro se era 15, 18 ou 25. Tinha o Batman, a série do Batman e Superman, desenhado pelo Jay Lee. Não confunda com Jim Lee. Jim Lee é o... Qual que é o nome do maluco lá? Jim Lee... Qual que era o nome do maluco que dirigiu Transformers? O Jim Lee é o Michael Bay dos quadrinhos. Jay Lee é um cara... O Jay Lee, ele desenha bem, só que ele não desenha fundo. É um fundo que não tem nada. Os personagens dele parece que tá segurando muito um pra não cagar, velho. Com todo respeito, assim. Meu personagem tá sempre com uma cara de puto e com uma pose, velho. O personagem não relaxa, velho. O personagem tá sempre tenso. Porque assim mesmo. Imagina o seguinte, eu fico imaginando o Jim Lee desenhando histórias que não são de super-heróis. Imagina Jim Lee desenhando o Corto Maltese. Imagina Jim Lee desenhando Tintin. Não, cara, isso aí, eu acho que nenhuma dessas palavras está na Bíblia, cara. Que isso, cara. Não, veja bem, eu falei Jim Lee. Imagina se fosse Rob Liefeld. Não, daí, meu irmão, daí não tinha nem escapatória. Você chegava lá no Poets Vida, tá certo? Iam olhar pra você e falar, não tem jeito. Não passarás. E esse ser humano cometeu erros demais. O ser que foi negado no céu e no inferno. Ele virou a pessoa que
que concebesse esse tipo de criatura em formato de quadrinho teria um corpo seco, que foi negado pelo céu e pelo inferno. Aí, o que aconteceu depois disso? Depois que eu comecei a ter esse contato mais forte com quadrinhos, cara, eu peguei muito amor. Depois que eu tive contato com esses quadrinhos, cara, eu peguei paixão, fui comprando mais. Aí depois você começa o quê? Você começa com as drogas pesadas, com as drogas mais leves. Você começa com soft, você começa com mix, você começa com revistinha solo, você começa com uma Action Comics, uma Detective Comics, uma revista solo do Lanterna Verde, você começa, sei lá, com uma revista, uma Liga da Justiça da Vida. Você começa assim. Aí depois, eu tava migrando pra, sei lá, tá comprando coisa só pela capa também. Porra, uma vez eu comprei o Cavaleiro da Lua pelo Brian Michael Bendis também. Comprei só uma edição. A outra não tinha. E o que acontece? Conforme o tempo vai passando, pra quem não é da área, pra quem é só de filme, pensa em colecionar gente, depois, quando você entra nesse mundo, você tá suscetível a cair de ladeira abaixo. Gente, eu Pedrox, já comprei aquelas edições da Salvat, aquela que tem banca, que a primeira é R$10. Quem nunca? Até hoje eu tenho na coleção, tem uma da Marvel. Eu tenho a primeira edição da Salvat aqui. Homem-Aranha de Volta ao Lar. E eu tenho uma tanto da Salvat da... Não, assim, tem a Salvat e tem a Eagle Moss. Eu confundo os dois, pra mim tudo é Salvat. Porque é o mesmo formato, só muda a cor. Se não me engano, tinha alguma coisa similar ali, uma empresas meio juntas ali, mas eu não tenho certeza. Mas algo do tipo. E, cara... O formato é exatamente o mesmo. Sim. E, cara, uma das coisas, assim, que me deixava puto com a Salvat é que a primeira edição é 10 paus. Aí você vai pensar assim, porra, gostei disso aqui, quero completar a coleção. E se você tem toque, você quer completar a coleção da Salvat, porque assim, eles fazem uma sacada que é assim, ó, na lateral deles, na lombada deles, eles têm um desenho. E conforme você vai colecionando o resto das edições, vai formando um puta de um desenho gigante naquilo ali. Tipo, vai fazer o quê? Uma arte do Alex Ross, uma arte do Gabriel Del... O maior esquema de pirâmide da história, isso aí, cara. E tipo assim, cara, se você tem toque, você se fudeu. Se você comprou um, vai ter que comprar o resto. E cara, assim, na época não era barato não, porque um era 10, o outro era R$55. E isso era o que me broxava de ter colecionado o resto da Salvat. Mas não vou mentir. Assim, falando em Salvat, tem até uma história que eu queria até comentar com vocês. Que, cara, era a Feira do Livro. Eu era novo também naquela época. Eu tava começando com quadrinhos. Eu tava no fundamental naquela época. E eu tava na Feira do Livro na época que, assim, eu era uma criança, eu era um jovem que não tinha muito contato com mangás. Tinha pouco contato com mangás. E eu ainda tava começando a desenvolver contato pela literatura. Eu comecei com o Diário de um Banana. E assim, eu fui na Feira do Livro aqui na minha cidade com o intuito de caçar quadrinho. Eu queria caçar algum quadrinho, nem... Tipo, gente, naquela época era coisa básica, Marvel e DC. Eu fui começar a conhecer Hellboy, Juiz Dredd, aquelas loucuras de Sin City, Predador, ali, muito tempo depois. Aí o que acontece? Naquela época, eu não tinha achado, eu tinha virado o evento inteiro, não tinha achado nada da Panini, ninguém que tava vendendo quadrinhos, nem sebo lá. Eu voltei chateado pra casa, voltando embora do evento, junto com a minha mãe. E aí, eu parei numa banca, e na banca tinha 2 edições de quadrinhos do Homem-Aranha. Na época, não sabia nada, nem sabia nem quem era Stan Lee, não sabia quem era Jack Kirby, não sabia quem era Steve Ditko, não sabia nem quem era quem. E assim, tinha 2 HQs lá que me chamaram muito a atenção do Homem-Aranha. Tinha até uma época da minha vida que eu fiquei refletindo sobre a minha escolha. E eu queria até comentar aqui até com o Jay pra ver o que ele acha. De um lado, nós temos Homem-Aranha Azul, uma história que trata o luto do Peter Parker após a morte da Gwen Stacy. Porra, uma história triste pra caramba, impactante pra caramba. Não só eu. Eu considero que essa, além de ser uma história sobre luto, é um dos maiores resumos que eu já vi do Homem-Aranha. Ele define o personagem perfeitamente. Verdade. Tipo, aquilo ali é uma homenagem também, toda a fase que o Stan Lee e o Steve
Ditko que escreveram junto também. Pera aí, fone cabo. Aquela HQ, eu gosto muito dela por causa que ela é uma homenagem perfeita e um bom resumo da fase escrita pelo Stan Lee e pelo Steve Ditko. Eu acho aquilo ali perfeito, aquilo ali é um baita de um resumo. E assim, se você quer começar a ler Homem-Aranha, tem que ter ali. Tipo, é uma boa margem do que você deve ter. E a outra era uma continuação. Era a continuação do... acho que o quê? Era uma continuação, acho que do primeiro arco de histórias do Homem-Aranha, que foi escrito pelo J. Michael Straczynski. Que ele começou com aquela parada tipo, Peter virando professor do ensino médio, a luta dele com o Morlun e tal, e por aí vai. E nessa edição, eles estavam aprofundando o relacionamento do Peter, da Mary Jane e com a Tia May. Que na época tinha descoberto a identidade verdadeira dele. Cara, eu fui pela capa. Eu não vou mentir. Quando eu vi o Homem-Aranha no meio da chuva, desenhado pelo John Romita Jr., no escuro, num céu chuvoso, cheio de relâmpago, meu coração infantil de 10 anos não resistiu. Me comprou aquela revista. Não me arrependo. Até hoje eu tenho ela na coleção. E, cara, assim, começa desse jeito. Gente, você começa... Olha só como você começa. Você começa com um básicozinho, você começa com um mix, você começa com encadernado. Às vezes o encadernado já é uma porta de entrada. Você vê um volume 1, você já fica interessado. Aí você fica assim, poxa, achei isso aqui bacana, achei isso aqui divertido. Aí você... Olha só como eu já fui decaindo. Como eu já fui pra Eagle Moss. Como eu já fui pra Salvat. E detalhe, piora, porque eu cometi a maior burrada que todo jovem que é fã de quadrinhos e manja de nada cai. O que você fez, Pedrox? O seu vídeo deve estar se perguntando. Gente, eu fui inocente a tal ponto que eu já assinei o serviço de assinaturas da Panini, cara. Não. O quinto cavaleiro do Apocalipse não, cara. Eu fiz isso. Eu fui inocente. Porque pra quem não sabe, eu não sei como é que tá agora, mas pra quem não sabe, se você é nerd e é fã de colecionismo, você nunca deve assinar o serviço de assinaturas da Panini. Por quê, Pedrox? Porque, assim, fica aqui minha crítica ao serviço de distribuição da Panini. Porque é um serviço, cara, que, assim, a entrega demora, a entrega é horrível, tem dias que as HQs não vêm juntas. Pra você ligar, pra você falar com o pessoal ali, acho que do Procon, do Telemarketing, não sei, do saque, sei lá. Tem chão, é chato. Tipo, uma vez eu fui lá ligar com os caras pra cancelar o serviço de assinatura. Tive que ligar lá na Bahia pra resolver isso daí. Lá na Bahia. E, cara, foi um processo chato, desgastante. Compensava muito mais você comprar um encadernado no site da Panini, ou você comprar até mesmo no site da Panini, porque não tava compensando você fazer o serviço de assinatura, porque o serviço de entregas era horrível. Eu não sei como é que tá atualmente, mas era horrível. Eu desgostava bastante, eu odiava bastante tudo aquilo. E, cara, mas graças a Deus essa fase já foi. Tomei vergonha na cara, falei, não, cometi o pior erro da minha vida. Saí dali, fui ser uma pessoa mais feliz. E, cara, uma das coisas que, assim, eu não sei se foi com o Jay também, mas que a gente precisa comentar é que quando você começa a colecionar, você de um jeito ou de outro, você acaba encontrando muito canal de quadrinho. Cara, assim, na época eu tava começando a conhecer mais o mundo que além de Marvel e DC, e tava tendo contato com, sei lá, com Vértigo, com Grandes Astros Superman, Dark Horse, por aí vai. Qual que foi o primeiro canal que eu tive contato de quadrinhos? Chuta! É ele, Dois Quadrinhos. Se você é nerd, você tem contato com Dois Quadrinhos de um jeito ou de outro, cara. O Vini, ele tava no começo quando tudo era mato. Eu sou inscrito do cara na época que não tinha barba. Você sabe? Eu sou da época aonde a intro do canal dele era aquela música lá do Mr. Sandman, Bring Me Your Dreams, bam, 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 make him the cutest the night ever. Assim, olha só como o cara é fã. Eu sigo o cara há tanto tempo que não tem a música na cabeça por causa dele. Mas algo que eu quero comentar é que, cara, o Vini, ele fez um trabalho incrível naquela época pra quem era fã de quadrinhos. Tipo, não só em reviews, mas, cara, ele tava quando tudo era mato, sabe? Tipo, atualmente, você tem muito canal nerd que fala de quadrinhos. Você tem o quê? Você tem Central HQs. Lógico, Central HQs era outro também quando tava quando tudo era mato.
Mas, cara, hoje em dia você tem quem? Quais que são? Você tem Pipoca e Nanquim, que também era outro que tava no começo de tudo. Você tem o que? BB HQs. Você tem canal HQ Exatos. Você tem um monte de canais que também fazem reviews de quadrinhos e trabalham e elaboram sobre quadrinhos. Mas, cara, Vini, Pipoca e Nanquim e Central HQs foram os pioneiros nesse mundo. E, cara, muita gente saiu dali. Não, se você é um macaco velho, que nem eu e o Jay, e você é o que tá 4, 5 anos colecionando quadrinho e mangá, você provavelmente já conhece esses caras aqui. Você conhece, sendo bem honesto. E ainda mais, se você é um leitor mais cult, se você é um leitor com mais cultura, se você é o tipo de cara que gosta de ler alguma coisa além de Marvel e DC, mas tipo, não é snob o suficiente para ser um cinéfilo, cara, você provavelmente tem que agradecer o Pipoca e Nanquim, porque o Pipoca e Nanquim, ele fez um serviço muito grande para quem é fã de quadrinhos, porque atualmente os caras vão lá e eles fazem canais no YouTube, playlists, programas específicos para falar sobre determinados assuntos nos quadrinhos. Cara, Mestres da Nona Arte, um programa incrível. Você tem especiais que eles fazem sobre determinados autores, determinadas obras, sobre determinados temas, que, cara, eu acho muito profissional. Eu acho algo muito bem feito pro se tratando de um canal de quadrinhos. Lógico, eu posso estar sendo meio que ignorante falando isso. Sim, não vou mentir. Mas eu preciso admitir que, cara, o papel que eles fazem na formação intelectual e cultural dos leitores de quadrinho, cara, é incrível. Assim, eu que sou um garoto que cresceu com Marvel e DC, se eu tivesse tido contato com o Pipoca e Nanquim antes, cara, eu seria um outro leitor. Nossa, que isso? Cara, é muita cultura. Papo reto. Eu acho que eu vou gravar até um programa sobre isso, acho que com o Jay e com o pessoal também, tô procurando. Cara, muita gente tem a mania de, tipo, não ver quadrinhos com a seriedade que tem, não vê o valor narrativo ali, sabe? A pessoa, ela não vê o quão rico eles são, o quão rico em narrativa, o quão rico no peso cultural tem. Se você dá um mouse pra pessoa, eu acho que essa pessoa talvez não veja importância nisso. Não sei, talvez. Se a pessoa tiver um pouco de cultura e ver ganhar um prêmio Pulitzer, talvez ela mude de opinião. Mas são histórias que têm um certo impacto, que têm um valor narrativo ali, que têm uma certa importância e que merecem ser mais reconhecidas pelo público em geral. Tipo, atualmente eu vejo mais o pessoal consumindo mais graphic novels, né? E eu fico feliz com isso. Eu fico muito feliz com isso, porque mais as pessoas estão abrindo o seu coração para isso. Mas a gente tem que dar um fim a essa visão preconceituosa que as pessoas têm com quadrinhos, sabe? Porque muita gente acha que, é só revistinha de Homem-Aranha, Batman, Superman, Turma da Mônica. Ou se o cara for da velha guarda, ele lança um Tex, lança sei lá, um Zargor, não sei. Mas a gente tem que dar meio que um fim nisso, porque senão as pessoas vão, sei lá, olhar isso com um certo preconceito. A gente tem que acabar com isso. Mas, cara, voltando ao tema do programa, a gente tem que, né? Mas é um programa curioso. Não sei como é que esse programa vai acabar, mas a gente tem que ter papas na língua, né? Porque, cara, vamos ser honestos. Se não tiver provocações, se não tiver intrigas, se não tiver um pouquinho de desordem aqui e ali, as coisas não têm graça, principalmente esse programa. Mas, ô Jay, você tá aí? Alô? Estou. Ah, tá, porque você ficou um tempo quietinho e não sabia se estava tendo retorno ou não. Cara, Você tava mandando, achei legal. Eu queria saber da sua opinião. Cara, conta pra gente, quais foram os maiores perrengues envolvendo quadrinhos que você já passou? Me fala, quais foram suas maiores dores de cabeça, cara? Abre seu coração pra mim, ouvintes. Eu diria tanto assim, dor de cabeça, mas definitivamente tem coisas que a gente se arrepende, né? Que às vezes vai lá e pega por impulso, que quando a coisa vem à cabeça, talvez o maior arrependimento tenha sido pegar a Infame História Homem-Aranha Carnificina Total em um volume tapadura. Daí eu li, eu não gostei da história, porque ela realmente tem a mesma plot acontecendo 3 vezes, e quando eu falo isso literalmente, tá? Eu não acho Carnificina Total uma história boa. Eu não acho que o Carnificina dos anos 90, eu não acho um personagem bom. O Venom dos anos 90, eu não acho um personagem bom. Eu, sei lá, eu tenho muitas críticas. Eu comprei esse quadrinho porque eu tava na noia, assim, eu falei assim, nossa, Carnificina, que sei lá o que e tal, aquela
alegria inicial. Aí chegou aqui um quadrinho de 14 edições e não me ofereceu quase nada. Eu não consegui dar risada com o quadrinho ou algo do gênero. Me entreteu, mas assim, não valeu o dinheiro que eu paguei, né? Eu acho que perrengue seria mais pensando aqui. Não vale a pena, nem divertiu. Não, eu acho que assim, é divertido porque é uma história de super-herói que eu gosto, mas como quadrinho em si, ele é muito xoxo. Entendeu? Tem uma parte que o Homem-Aranha, ele se machuca, ele fica machucado quase a história inteira, só que isso nunca impede, quando acontece uma cena de ação, isso parece que não importa. O quadrinho tem lá os pais do Peter aparecendo, que é uma coisa referente nos anos 90, que eu acho muito chato. Tem a Mary Jane fazendo um absoluto nada, a história inteira, ela correndo no meio da rua, procurando o Peter, que procura, no final dá nada. Mas eu acho que de perrengue, assim, seria um dos mais caros. Teve um do Pipoca Nanquim, não sei se você porque eles são editora também. Né? É uma editora muito boa, não vou negar, tem uns deles aqui. Cara, eu gosto muito deles, de verdade. Como editora, assim, eu gosto muito do Pipoca, porque uma das coisas que eu queria comentar sobre Pipoca Nanquim, gente, é que, caras, vocês têm que agradecer, por causa que o Pipoca Nanquim traz muita HQ legal, que, cara, eu não sei se teria outra editora com peso no nome que traz isso pro Brasil. Eu acho bem difícil uma Panini da vida pegar um Incal e querer trazer pro Brasil. Eu acho tem Incal aqui. Eu quero o volume de Incal. Não sei se teria alguma editora que teria coragem de trazer Druna pro Brasil. Se você reconhece esse nome, se você é fanboy do Paulo Serpieri, você sabe muito bem de que eu tô falando. Mas, assim, eu não vou mentir. Eles foram os primeiros malucos no Brasil que ouviram que trouxeram Crossed pro Brasil. Aquela coisa nojenta e asquerosa. Mas, cara, a gente tem que dar um valor muito, muito grande pra eles. Tanto... Assim, vamos ser sinceros. Hoje em dia o mercado tá muito variado. Tá muito variado pra consumidor aqui em geral. Se você não quer ler a coisa de Marvel e DC, você acha facilmente um leque muito variado. Mas, Jay, desculpa aí te interromper, por favor, continue seu raciocínio. Conta pra gente, por favor. Eu acho que a Pipoca Nanquim, ela trabalha editorial, não faz com que a Conrad fez no passado, que a gente traz desses quadrinhos mais pequenos. É muito importante, mas eu acho que muitos trabalhos, querendo ou não, eles têm que vender o peixe deles, mas muitos trabalhos deles, a gente vai numa certa expectativa que não deveria ter. Então, ao mesmo tempo, tem aqui em Cal, se não me engano, vai ter 90 reais nele. É um preço muito caro, né? Querendo ou não, para um livro. Mas eu acho que valeu completamente a pena, porque o Mobius é um dos meus artistas favoritos. A arte dele, assim, é muito incrível. O Jodorowsky, como escritor, eu acho ele muito bom. Tem uma mística ali que deixa mais complicado de ler, mas eu gosto bastante. E eu acho que em Cal, até hoje, eu me pegando ele para folhear, para ver as imagens mesmo. Eu acho, assim, deslumbrante. Cara... E aqui eu tenho dois... Olha aí. Ele foi lá pegar na coleção dele. Esse é o homem. Não, eu tenho os 4 que eu tenho do Pipoca Nanquim. Um deles eu vou deixar por último, que é o que eu tenho. Eu passei perrengue com ele, porque eu achei que a compra não valeu. Os 2 deles aqui são trabalhos de escritores quadrinistas nacionais, e por durante muito tempo não foram publicados aqui no Brasil, mesmo eles sendo gênios. Eles já fizeram vídeo, tudo. Fronteiras do Além do Jaime Cortez, que é um dos maiores nomes quando a gente pensa no desenho, no estudo de desenho no Brasil, né? E ele fez uma coletânea das histórias de terror do Jaime Cortez, além dos trabalhos que ele fez para pôster de filme e tal. Ele fez pôster Projeto Caixão, então assim, nossa, não sabia. Tipo de ele fazia. Tem nessa edição. E a outra é Terror do Inferno Verde, que é do Flávio Colim. Flávio Colim, ele foi muito prejudicado durante toda a vida dele como quadrinista, porque ele era um excelente quadrinista, com uma arte, assim, que é muito diferenciada pra época, assim. É uma arte que eu vejo muito de brasilidade nela. Pesquisem depois o trabalho do Flávio Colim, né, se vocês quiserem ver. E essa coletânea vai ser coletânea de histórias mais puxadas pro terror também. E ele foi um artista muito negligenciado. Durante muito tempo ele não conseguia pagar as contas dele com quadrinhos, então durante muito tempo ele deixou essa arte de lado para trabalhar na publicidade. E o que o Pipoca Nanquim fez com esses artistas foi trazer um resgate dessas histórias. Da mesma forma que ele fez a arte das histórias do Maxwell, que era a tira que o Alan Moore fazia no início da carreira, da mesma forma que eles fizeram com os quadrinhos do Horácio, né? E pra você ver, né, os quadrinhos do Horácio foram feitos com a Maurício de Souza Produções, que durante muito tempo publica só com a Panini, né? Então esse tipo de projeto, que eu acho muito interessante, a Panini não conseguiu publicar as tiras do Horácio. Primeira vez que ela tentou fazer isso, afundou as vendas. Por quê? Porque o público que ela estava mirando com os quadrinhos da Turma da Mônica não lia esse tipo de trabalho. Não queria saber das primeiras tiras que o Maurício de Souza fez. Por quê? Porque é um trabalho histórico, né? Então, uma coisa que eu acho interessante deles é isso. Eles, infelizmente, o mercado de quadrinhos hoje está muito nichado.
né? E eu acho isso um problema gigantesco. Mas por quê? Quando a gente fala em quadrinho... Não perca seu raciocínio, por favor, continue. Mas depois explica pra gente por que tá nichado. Beleza, mas eu já deixo essa afirmativa aqui. Eu acho que o mercado de quadrinhos brasileiro, ele está extremamente nichado. Nichado no sentido de, é perigoso pro surgimento de novos materiais, pro resgate de novos materiais. Eu acho nesse nível. Mas o trabalho que eles fazem de resgate histórico é uma coisa que é assim, cara, ou você é entusiasta, ou você é pesquisador, ou você é um fã daquele artista. Porque às vezes, por exemplo, um Lone Sloane, que é um dos clássicos da ficção científica europeia, Sim. trouxeram no que ele não tem nome, né? Ele não tem nome igual Incal. Incal se tornou mitológico por causa dos envolvidos, de toda a história envolvida. Agora, tem várias produções que eles trouxeram, né? Cinco por Infinito, enfim, que são produções que são marcantes, né? Mas que acabam não tendo tanto público, mesmo sendo extremamente importantes. E é o caso de outros editores, como, por exemplo, Comic Zone, Veneta e outras que têm culhões, por exemplo, para trazer um Robert Crumb pro Brasil, né? Que a Conrad tinha escrito uma Conrad trouxe. Tem culhões de trazer Rancherox pro Brasil, o que assim, é muito difícil você trazer underground italiano, né, pro Brasil. Já tinha Squeak the Mouse, né? Mas é um trabalho muito subversivo, mais subversivo do que os underground americanos, na minha visão. Então, esse tipo de quadrinho é muito importante. Só que o quadrinho específico que eu falei que me decepcionou foi um quadrinho chamado Frederick, William e a Amazona. Esse quadrinho é um quadrinho francês de 2019. Da época no 15, se não me engano, trouxe em 2020. Esse quadrinho é muito curto, ele é pequenininho, né? Na época, eu acho que foi 50 que eu paguei nele. E ele conta a história do criador da Mulher Maravilha, em contraponto à história do Frederick Vertan, que, para quem não sabe, ele é um dos nomes responsáveis pelas campanhas anti-quadrinhos na década de 50 nos Estados Unidos, que acabou criando um código de autocensura. Tá certo? Ele fez um livro, pra quem escuta, fala sobre quadrinhos, já tá enchendo o saco de saber dessa história. Mas é isso, né? É uma forma de autocensura que aconteceu na época. E uma das personagens mais prejudicadas com isso foi a personagem da Mulher Maravilha, porque ela é uma personagem muito contraditória, no sentido histórico. Porque a personagem da Mulher Maravilha na Era de Ouro, que seria aquela época ali, década de 30, década de 40, ela é uma personagem que transmitia muito da misoginia da época, do machismo da época mesmo. Sim. Né, que é perceptível, mas ao mesmo tempo, ela era uma personagem muito à frente do seu tempo por causa disso. Ela transmitia certos machismos, mas ela combatia certos preconceitos da época. Sim. Porque o William, que é o criador dela, por exemplo, ele tinha 2 esposas. Né? E inspirou. Exatamente, era um relacionamento ali, digamos assim, aberto, não sei o sentido. Mas essas moças. Não eram amantes. As 2 moravam junto dele na mesma casa. Era um relacionamento aberto. Rapaz, que bagunça. Mas, por exemplo, e tem diversas biografias que pensam, inclusive, o quanto que isso ou era amor de verdade, ou era, sei lá, fetiche por parte dele, porque as mulheres também se relacionavam entre elas, segundo algumas fontes. Não sei se são confiáveis ou não, mas existe isso. Pra mim virou bagunça já. Mas você tem que pensar, vamos pensar assim, ele era um cara nada convencional pra época dele. Lógico. É isso que a gente pode pensar assim. E ele fazer uma personagem daquele tipo foi muito importante, né? Foi. E o que esse quadrinho tenta fazer é transmitir esse embate de ideias. Aquele conservadorismo que o Frederick Vertan trouxe para os Estados Unidos, que ele era alemão, ele tinha ali toda uma pompa. E essa libertinagem, digamos assim, mas esse ponto mais a favor das histórias em quadrinhos que esse criador da Mulher Maravilha representava. E o quadrinho é muito interessante porque ele traz uma perspectiva mais humanizada. Então o Vertan aqui não é a encarnação de um ser humano terrível que era contra artistas, sei lá o quê. Não. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele gostava das tiras em quadrinhos. O que ele via de problema eram os quadrinhos de terror, principalmente. Gente, uma das coisas que eu preciso admitir pra vocês é que, gente, naquela época, antes do código de censura dos quadrinhos, naquela época a parada era pesada, mesmo nos quadrinhos de terror, tá? Tanto que, antigamente, pra quem não sabe, se eu não me engano, acho que até o Jay vai saber qual que é a revista que eu tô falando. A capa mais pesada que tinha naquela época. Hoje em dia tem coisa mais pesada, mas, gente, aquilo ali são 1930. Que você tinha naquela época era a capa de uma história de terror. Acho que o cara era serial killer. E era o seguinte, mostrava o cara com um machado na mão, segurando a cabeça decepada de uma mulher e o corpo dela no chão, onde, tipo, não mostra ela com o pescoço cortado, mas dá a entender que o corpo tá jogado no chão com um monte de sangue espalhado no ar, pelo chão, pelos arredores. Cara, isso nos anos 30
Isso rolava nos anos 30. Isso coisa- era pesado. Por favor, Dick. Uma correção, não era anos 30, era a década de 50 já, que as revistas da DC Comics circulavam, tá? Entendi. A Mulher Maravilha surgiu na década de... Isso. Provavelmente era uma Tales from the Crypt, né, que era mais famosa. Pior que não Mas... era, cara. Não era. Era uma genérica. Não, Mas não vou lembrar o nome. era uma genérica? Era uma Tá. genérica. Então tá. Não tô conseguindo achar. Mas essa capa é realmente muito, muito impactante, né? Por isso que desceu e tal. Mas várias outras eram tão pesadas quanto, se você for pesquisar, né? Eu gosto bastante dessa época. Eu acho que genuinamente tinham histórias ali muito boas. Só que assim, não tinha nenhum tipo de classificação etária, que é o ideal, né? Código de autocensura Sim. nunca, né? Uma faixa etária é essencial. Sim. Porque crianças e adolescentes liam esse tipo de história que, querendo ou não, é muito pesado, né? Pode causar, assim, certos choques, né? Não induzir ao crime, porque não existe, né? Mas acontecer certos choques ia acontecer mesmo naquela época. Mas o que eu não gostei desse quadrinho? Eu terminei de ler ele em um dia, e tudo que ele me trouxe, eu já conhecia. E olha que eu nem pesquisava tão a fundo assim, histórias, né? O que ele me trouxe de mais interessante foi essa perspectiva humanizada, né? E muitas das imagens, da arte mesmo, que é uma arte bem interessante, porque ela é em preto e branco. E em momentos mais impactantes da história, ela muda as cores. Então, por exemplo, quando os quadros mostram o ponto de vista do Verta, quando ele vê as histórias de terror, ele coloca ali uma arte feita inteira em vermelho, ao invés de preto e branco. Como se ele estivesse, assim, ficando muito abismado com aquilo que ele estava vendo e tal. Isso eu achei interessante. Só que o que aconteceu? Eu fui induzido, né, pelos vídeos que eles fizeram, né, que eu assistia muito, e na época eu não tinha tanto senso crítico. E querendo ou não, os vídeos que eles faziam, mostrando os quadrinhos deles, por melhor que fossem, é sempre um jabá imenso. Né? Não dá pra gente negar isso. Verdade. Por quê? Porque eles sempre vão vender o quadrinho que eles estão produzindo naquele momento como uma história que você precisa ter na sua estante. Não existe isso, tá? Não existe filme que você precisa ver, senão você vai explodir, sei lá. Não existe quadrinho que você precisa ler. Existem coisas essenciais, né? Existem coisas ali que, se você quer entender dessa arte, se você quer ler uma boa história daquela arte, existem certos momentos que são certas obras que são incontornáveis. Mas você utilizar essa retórica, utilizar esse tipo de argumento, esse tipo de pensamento no seu público em todas as obras, eu acho isso muito errado, porque induz ao consumo desenfreado. E eu não gosto dessa perspectiva, né? Então, assim, eu acho a editora muito boa. Eu não me arrependo de vários quadrinhos que eles têm, mas esse em específico me decepcionou bastante. Por quê? Porque eu fui com a expectativa errada. Eu fui induzido por jabá, né? Nunca sejam induzidos por jabá. Essa é a minha recomendação, né? Mas, assim, peguem pipoca e nanquim, né? Mas primeiro vejam mais aprofundado, né? Não assistam só o canal deles para ver sobre esses quadrinhos. Vejam opiniões, né? Interessante. Pra você fazer uma coleção. Uma coleção não é só você comprar desenfreadamente, é você ter coisas boas na sua estante, que você lê e você fala, caramba, bom, né? Muito bom. Sim, sim. Uma das coisas que eu queria até comentar, eu queria até fazer até um paralelo que teve até com as revistas em quadrinhos, que você me contou. Cara, muito das revistas em quadrinhos que o Jay citou, que teve naquela época, cara, que era basicamente o seguinte, o mesmo caso que tinha antigamente com as revistas em quadrinhos de terror, é o que basicamente a gente vive atualmente nos videogames. Repara, são pais, são adultos que basicamente interpretam como que vem aquela mídia como algo infantil, não conseguem ver a seriedade, o quão pesado aquilo ali deixa o filho consumir aquilo ali, comprar aquilo ali sem verificar nada, sem ver se o que ele tá vendo é saudável ou não, sem ver qual é o material presente ali dentro. E, cara, quando ele vê que a merda já tá feita, o cara vê assim, puta que pariu, é culpa da revista. Gente, a revista é de terror, gente. Tá com o quê? Você vê que é um público que é pra maior de 18 anos. Você vê que é pra um público mais maduro. A culpa é da revista que tá fazendo história pra gente adulta. A culpa é do pai. A culpa é do pai que não olha o que o filho tá lendo. A culpa é do pai que vai lá e deixa o moleque ler qualquer coisa. Não pergunta assim, qual que é a faixa etária, entendeu? Isso que eu acho interessante, que vale a pena comentar aqui. Olha só como é interessante, como a história ela se repete, sabe? Eu acho isso muito interessante. Agora, um tema que eu queria comentar aqui,
que eu acho que até o Jay vai achar interessante, a gente vai dar um bom debate. Cara, eu acho que os quadrinhos, atualmente, pra quem é colecionador, ele tá se tornando algo, cara, muito elitizado. Elitizado no sentido do seguinte, gente, tá, além dos impostos e da taxação, tá se tornando cada vez mais caro você querer colecionar quadrinhos, porque a galera que coleciona mangás da Panini sabe a dor que é você ver o reajuste de preços. Porque, cara, porque você vê um mangá que custava, sei lá, quase R$30, custa 50. Monster, Kanzenban Monster, tá quase 100 conto. Acho que isso no site deles. E, tipo assim, cara, tem gente... Eu não vou mentir pra vocês, não. Tem mangá que não compensa nem ferrando você pagar 50 conto. Não compensa. Ainda mais se mangá serializado. Tipo, a não ser se fosse o maior mangá de todos os tempos, Pica das Galáxias, sei lá, tipo... Porra, sei lá... Não sei, não consigo imaginar. Tipo assim... Akira. Lembra Akira? Akira, eu paguei R$60 em Akira. Eu tenho o volume 1 de Akira aqui em casa. Eu não me arrependo de ter pagado R$60 em Akira. Eu não me arrependo de ter pagado 70 conto no Ghost in the Shell. Mas assim, se não é algo que não compensa tanto esse preço, cara, não vale a pena. Que nem eu paguei 40 pila no mangá do Zelda. Eu tenho, acho que tem o Majora's Mask e o Ocarina of Time aqui em casa. Eu gosto muito dos jogos de Zelda, mas eu não. Uhum. E, cara, é um preço que, assim, vai mudando conforme o tempo. Então é muito isso. Agora, nos quadrinhos, é muito pior, porque além de você ter o imposto e taxação sendo colocados a rodo nos quadrinhos, né, que são englobados como livros em geral, cara, você tá tendo também um movimento de elitização, onde tá se tornando cada vez mais caro você querer consumir quadrinhos, porque às vezes a galera coloca cada firulinha ali, um verniz localizado, que o Jay tava comentando comigo, uma página off-screen, uma capa dura. Cara, quem lembra da época de que tava tendo uma briga entre capa dura e capa, acho que não era capa mole, era capa... Não era capa retornável. Qual que era o nome? Surgiu o nome aqui agora. Capa dura, capa cartonada, cartonada, muito obrigado. Que tinha uma briga entre capa dura e capa cartonada. Porque o que tinha na época? Olha a safadeza, ouvinte. Na época, as editoras estavam cobrando muito mais caro. Quadrinhos estavam saindo com capa dura do que com capa cartonável. Além disso, estava vindo uma época onde estava tendo a mania de lançar qualquer obra com capa dura. Qualquer obra que você imaginar, capa dura. Assim, eu não acho que seja um detalhe que mude alguma coisa sobre a qualidade da obra, mas que influenciando o preço, influenciava. E tipo assim, era algo foda que às vezes impactava e até broxava quem é leitor. Gente, quem lembra do caso do aumento de 100 conto que tava dando na HQ do Cavaleiro das Trevas? Quem não pegou essa época, era o seguinte, ó. A Cavaleiro das Trevas do Frank Miller tem um monte de versões de encadernados. Eu não vou mentir, eu perdi esse encadernado, tava custando R$80 na época, eu encontrei no sebo. Cavaleiro das Trevas, W, tinha só o primeiro arco, a primeira minissérie das HQs do Cavaleiro das Trevas. Beleza, a Panini foi lá, lançou esse novo encadernado, repaginado, nova coloração, tal, tudo. Ok, beleza. Aí, conforme o tempo foi passando, eles foram pegando esses encadernados e foram colocando as outras histórias de Cavaleiro das Trevas que o Miller foi escrevendo. Aí teve um encadernado que tinha, se não me engano, a capa era prateada, que tinha o Cavaleiro das Trevas 1 e 2, com algumas informações extras nos créditos e tal. Esse volume, ele vai ter o Cavaleiro das Trevas 1, Cavaleiro das Trevas 2 e alguns extras que são tipo imagens, assim, umas coisas de esboço. É isso. E o que acontece? Gente, no site da Panini, acho que aquela HQ tava custando o quê? Entre 90 a 100 reais. Do dia pra noite, aquela HQ tava custando quase 200 reais. Você tá pegando um Cavaleiro das Trevas, poxa, uma das HQs mais renomeadas da história dos quadrinhos de super-herói, e você aumentou o preço do dia pra noite, cara. Isso revoltou quem é fã, isso revoltou quem é colecionador, cara, porque isso meio que impossibilita
poder de compra de quem é leitor, de quem tá afim de comprar, de quem tem o prazer de colecionar. Porque assim, vamos ser honestos. Pedro, muita gente fala sobre a Scan. Pedro, sobre a Scan ser legal ou não. Gente, eu vou mentir pra vocês, sendo honesto aqui agora, sem brincadeira, sem piada. Mas, cara, um dos pontos positivos que as scans têm é que ela permite o leitor que não tem dinheiro, que não tem poder aquisitivo para comprar HQ, a ter contato com essa obra, a poder ler essa obra, a poder ter contato com o que essa informação tem. No Delivros.com você não pode baixar o PDF de um livro gratuito para você ler online. Então, com a Scan, você pode, por exemplo, ter contato com uma história que você não pode ter lido antes, entendeu? Lógico, é foda quando se trata, por exemplo, de empresa underground, ou de um artista brasileiro underground que tem sobra transformada em Scan para todo mundo ler. Mas, cara, vamos ser sinceros aqui e honestos. Quando você tá num mercado onde uma HQ tá custando o preço de uma compra de um mês no mercado, a gente vai chegar lá, que pra quem não sabe, a HQ mais cara no Brasil foi a Liga Extraordinária, onde tudo tava custando R$400 na época. Cara, é algo que brocha muito a pessoa querer continuar a sua saga do colecionismo, porque você fica assim, mano, assim, pode ser uma HQ legal, pode ser uma HQ bacana, que eu posso ter interesse em ler, mas como é que eu vou querer desenvolver o prazer na leitura, sendo o preço algo inacessível pra mim, entendeu? Tem isso. E além de você ter essa gourmetização também presente nas HQs, isso não só em HQs mais, como pode dizer, mais prestigiadas, mais queridas pelos leitores, você também encontra isso em HQs às vezes meia boca, mediana. Cara, você encontra muita coisa ali que, assim, se torna um mercado muito caro, se torna um mercado que, assim, é só, cada dia que se passa, é só o luxo do luxo que pode ter, entende? Que nem uma das coisas que eu tava até comentando até em off com o Jay, cara, a grande mania de você colocar capa dura em tudo, que assim, acho que eu queria até que o Jay explicasse depois aqui pra gente, durante o programa, sobre, cara, quem começou isso tudo, de onde surgiu todo esse movimento da capa dura, porque, cara, é um pequeno detalhe que encarece o preço. Nem todas as HQs merecem ter capa dura. Cara, Sandman, que antes lançado em sagas, que eu acho que deveria ter sido lançado em arcos separados, né? Não sei por que lançaram tudo junto, vai entender. Lançou com capa dura, em formato de ônibus. Um formato que, cara, vamos ser honestos, era um formato que ninguém nunca esperava encontrar aqui no Brasil. Faz sentido você ter aquela HQ em capa dura. Faz sentido você ter Batman ano 1 em capa dura. Faz sentido você ter grandes sagas da Marvel e da DC que tem rica importância em capa dura. Mas não faz sentido você pegar uma obra mediana, sei lá, uma obra mequetrefe, e você botar um capa dura ali, tipo, só pela estética. Não vale a pena, cara. Não vale a pena. Mas, o Jay, eu queria que você explicasse pra gente, cara, toda essa parada da Salvat, toda essa parada da capa dura que eu queria que você me explicou na DM, que eu pedi pra você explicar, pra você fomentar pra gente durante o programa sobre essa sua visão que você tem sobre isso. Queria que você explicasse pra gente esse seu ponto de vista. Antes de tudo, eu preciso colocar uma coisa aí sobre a questão da taxação em cima de livros e quadrinhos. Primeiro, livro no Brasil não é taxado, tá? Vamos lá. Quem ainda tem isso na cabeça por revisão ou qualquer coisa que seja, lembre-se, o livro em si, ele não tem encarecimento de preço por causa da taxação. Ele não é taxado. Isso é uma prática de fomento à cultura, tá? A única vez em que o livro foi cogitado ser taxado em 12% foi com a reforma tributária, certo? E essa reforma tributária nem se aceita ainda hoje. Ela ainda está em discussão, tá? O que a gente tem em taxação, e que as pessoas precisam ter muito cuidado quando vão falar nisso, porque às vezes elas simplesmente jogam esse problema para simplesmente uma questão do tipo, é o governo. Uhum. Bem, pode falar. Não, por favor, continue. Quando a gente pega essa questão da taxação, a taxação acontece, sei lá o quê e tal. Primeiro, essa prática de não taxar livros acontece desde pelo menos a década de 40 por causa do Jorge Amado, tá? O famoso escritor de Capitães da Areia,
Tieta, Mar Morto, entre outros livros aí muito famosos, muito populares no Brasil, o Jorge Amado, ele era deputado, tá certo? Não sabia. Nessa época. E ele foi o responsável por chegar lá e falar, olha só, livro é cultura, livro é sabedoria. A gente não pode simplesmente encarecer o preço desse tipo de produto para as pessoas, tá certo? Então, desde essa época, e a Constituição de 88, que é a Constituição que em voga no Brasil atualmente, é uma Constituição que prevê isso. Livro não é taxado. Por isso que a reforma tributária é tão discutida, porque ela tem como proposta mudar a Constituição. Essa é a questão principal, tá? Agora, quando a gente fala em taxação de livros e quadrinhos, a gente tá falando em taxação do papel, tá? Esse que é o problema. Por quê? Porque o papel, o livro em si não é taxado, mas o material também encarece o preço por causa disso, tá? Então, quando a gente vai criticar isso, critique, precisa ser criticado. Mas não caia nessa falácia de falar assim, não, no Brasil acontece taxação de livro porque o governo é isso e aquilo. Calma, tá? Livro em si não é taxado. Podia ser muito pior, tá? Não se preocupa. Agora, quando a gente fala do mercado em si, o que acontece? Imagina que você... vamos começar ali com uma coisa básica. Você é um vendedor de livros e, digamos assim, você faz os seus próprios livros. Você tem que vender seus livros, né? Você é um escritor. E você vai vender o seu livro, tal... Você tem pouco público. Se você tem pouco público, digamos assim, você teria a cabeça de chegar numa editora e falar assim, eu quero fazer 2 milhões de cópias do meu livro. 2 milhões. Vai vender tudinho. Confia, tá certo? Com qual segurança? Confie. Você faria isso como escritor, né? Só pensar assim, num básico. Boa. Provavelmente não, tá certo? O que acontece no Brasil? A gente vai ter um encarecimento do preço por um motivo muito simples. Vai ser nichamento. O que é nichamento? Nicho é aquelas coisinhas que você fecha, sabe? Como uma caixinha. O público de quadrinhos no Brasil, durante um período, ele era muito amplo. Por exemplo, na década de 70, o público brasileiro consumia muito quadrinho em produção nacional. Eu não tô falando do cara consumir super-herói, consumir coisa lá de fora, nada disso. Era consumo quadrinhos produzidos aqui, por artistas daqui, tá? Às vezes é loucura a gente pensar assim, porque hoje a gente é muito dominado por publicações de fora, né? A gente publica mais coisa estrangeira do que coisa nacional. Mas durante muito tempo foi essa a lógica, tá? A revista, por exemplo, que não é década de 70, mas década de 80, que é Chiclete com Banana, muito importante, porque ela publicava o pior é que eu tenho Chiclete com Banana número 1 aqui em casa, gente. Eu teve muito importante nos anos 80. E curiosidade aleatória, Chiclete com Banana é um eufemismo pra sexo. Agora, não sabia. Chiclete com Banana, ela foi uma revista. A revista Chiclete com Banana era muito importante e ela vendia para um público, não era um público de quadrinhos. Quando a gente pensa no leitor de quadrinhos, geralmente vem 2 imagens na nossa cabeça. Ou é o cara que lê, sei lá, quadrinho europeu, mangá, né? É o cara que lê umas coisas mais assim. Ou a gente pensa no nerd Big Bang Theory, que eu gosto de apelidar assim. É o cara que vai numa loja de quadrinhos e ele fala assim, então, tecnicamente, na edição 400 e sei lá das quantas do Flash, ele quebrou a velocidade da luz 3 vezes. Tá? É esse tipo de nerd que eu estou falando sobre. 3 vezes em uma página. Exatamente. Ele é o cara que ele é um público que constantemente nos dias atuais ele gosta de ser bajulado. Por quê? Porque a cultura nerd se tornou muito popular. Verdade. O nerd hoje não é o cara que leva cuecão e os caras jogam ele na lixeira. Não, pô. Você vê a pessoa usando camiseta do Capitão América na rua, camiseta do Superman, entendeu? Essa cultura, a cultura nerd, hoje, na década de 70, até mesmo 80, a gente pode dizer que era uma coisa underground. Beleza. Vai assistir as coisas da Marvel dessa época pra você ver se não era underground bagulho. Agora, quando a gente pensa nos dias atuais, cara, é impossível você falar que a CCXP é um evento underground. Verdade. Não tem como. Não tem como falar que aquele evento underground, depois que começaram a chamar muita gente de fora, por exemplo, que até comentei até isso no Twitter, cara, chamaram gente que é de fora da bolha dos quadrinhos pra criar alguma coisa dentro do evento. Até o pessoal do Podpah, que tem um público que às vezes não tem um contato tão forte assim com o meio nerd, foi lá fazer podcast ao vivo, no meio do... Daí chegou na questão. É o quê? Aí, beleza, eu desenvolvi toda essa parada e tal pra falar o quê? Se hoje em dia a cultura nerd está extremamente em voga no Brasil, que quadrinhos é nicho. Simples, porque a cultura nerd no Brasil hoje, ela não se ligou tanto aos quadrinhos. Ela se ligou mais a outras mídias que são subjacentes aos quadrinhos. Ou seja, elas são as suas bases de referência foram os quadrinhos, mas não necessariamente os quadrinhos. Ou seja, eles falam sobre super-heróis? Falam, mas falam sobre filmes de super-herói.
não sobre quadrinhos de super-herói, percebe? Eles falam sobre adaptações de mangás e não de mangás, percebe? A célebre obra de, sei lá, algum autor aleatório de quadrinhos. O cara não leu o quadrinho, o cara viu o filme. O cara viu a série. O cara viu o anime. O cara não leu o Sweet Tooth. O cara não leu o Sweet Tooth. Ele assistiu a série do Sweet Tooth. O cara não viu não leu os mangás do Junji Ito. Ele viu os animes do Junji Ito. Vai pra adaptação, ele não vai pra leitura. Que nem eu, antigamente, antes de ter as adaptações de The Walking Dead e de The Invencível, teve algumas editoras que aqui e ali trouxeram esses materiais para o Brasil antes das séries existirem. A moto antes das séries e as animações existirem. Cara, era muito raro de você encontrar, tipo, alguma... Era só editora pequena que trazia Invencível e trazia The Walking Dead pro Brasil. Hoje em dia, a gente já tá trazendo pro Brasil, eu não sei como é que vão fazer com Invencível. Mas, cara... Imagina você que tá aí com as edições, com as primeiras publicações de Invencível e Walking Dead aqui no Brasil. Imagina o preço que você ia poder cobrar no negócio. Entendeu? Olha como um fator externo aumenta o preço da determinada obra. Foi basicamente assim que a Action Comics número 1 ficou tão caro. Escassez. E o que a gente vê hoje é uma coisa muito interessante, que é escassez voluntária. Tem empresas, por exemplo, a Funko, ela é muito conhecida por fazer isso, que é ela genuinamente, ela produz poucos produtos e tem uma demanda muito maior do que o que eles produzem para gerar escassez e aumentar, né, valorizar o produto, essa escassez artificial. Agora, quando a gente pensa no público de quadrinhos, a cultura nerd, ela foi crescendo muito nos últimos anos, principalmente ali na década de 2010, eu acho que foi um momento em que ela saiu de uma bolha, eu acho. Até uns 2000, vai. Homem-Aranha do Raimi, X-Men, quando a gente pensa super-herói e tal. Mas cultura nerd no geral, eu tô pensando também. Então, animes... a gente está pensando aqui também a cultura pop japonesa, a cultura pop dos Estados Unidos e até mesmo a cultura pop produzida em outros locais, né, inclusive no Brasil. Agora, quando a gente pega os quadrinhos, houve um movimento de nichamento. Por quê? Porque durante muito tempo isso foi o mais lucrativo. Ou seja, a cultura pop estava crescendo, só que as editoras de quadrinho, elas estavam querendo mirar em quem? No nerd. No cara que ele já era ficcionado, um cara que já foi introduzido, um cara que já tem conhecimento prévio daquilo. Por quê? Porque ele vai ser o consumidor ideal. Por quê? Porque ele nunca vai abandonar essa editora. O cara que gosta de X-Men nunca vai deixar de comprar um HQ de X-Men. O cara que gosta do Homem-Aranha não vai deixar de comprar um HQ do Homem-Aranha. O cara que gosta, sei lá, de One Piece, de Naruto, de Dragon Ball, e quando eu falo gostar, não é tipo, eu vi o anime quando era criança. Não, aficionado. O cara que sabe medir poder em Dragon Ball. O cara que sabe falar o nome de Jutsu do Naruto em japonês. É dessa pessoa que eu estou falando. É o cara que mete o nome do filho de Gohan no RG. É o cara que consegue falar o nome de todos os personagens que estão na Crise das Infinitas Terras, tá certo? Esse nível. Esse é o tipo de cara que as empresas... Elas ficam de olho. Assim, explicando pros ouvintes. Eu não sei se às vezes isso pode parecer aqui no Brasil, mas, cara, lá fora o mercado é muito mais forte do que aqui. Lá você encontra gente que é que nem o Jay falou, é desse pique pra baixo. Esses são os caras que a DC, a Marvel olha e fala assim, ganhei dinheiro já. É minha vida inteira aqui. Então, quando a gente pensa nessas pessoas... E agora, vamos pegar, por exemplo, os Estados Unidos de exemplo. Muito bom você ter falado dessa galera. Por quê? Aconteceu um evento muito importante nos Estados Unidos, que é a quebra dos quadrinhos, na segunda metade dos anos 90. Tá? O que aconteceu nessa época? Resumão básico, porque eu sei que quem já conhece quadrinho já conhece essa história há muito tempo, mas vamos lá. Basicamente, a gente tinha um artista pica, top dos tops da Marvel lá dentro, né? Entre eles, o Rob Liefeld, Jim Lee, Todd McFarlane, enfim. E esses caras estavam ganhando muito dinheiro. A gente tá falando assim de milhões de edições vendidas de Homem-Aranha, X-Men. Era tudo. A edição mais vendida de quadrinho americano, né, estadunidense, da história, é X-Men número 1, desenhada pelo Jim Lee, tá certo? É dessa época. Muito. E o que acontece nessa época? O mercado, ele passa de banca para comic shop. Esse é um movimento que tentou acontecer aqui no Brasil, mas não rolou. A gente ainda tem muito mais força das bancas para compra de quadrinhos em locais físicos do que em comic shops, por exemplo. Uma coisa que ficou muito isolada em centros urbanos. Mas nos Estados Unidos aconteceu uma movimentação muito grande, que é o cara da comic shop. Pensa no cara, o cara dos quadrinhos dos Simpsons, ele é esse cara. Ele compra diretamente da editora. Sim, eu quero sei lá quantas edições de Batman, Lanterna Verde, Super-Homem, Homem-Aranha, Homem de sei lá das quantas, Mulher Maravilha, eu quero tantas
tantas. Aí a editora manda pra ele. Isso é mercado direto, tá? Isso é comic shop que acontece nos Estados Unidos. O que acontece com esse mercado? Se a gente tem uma loja específica, a gente vai ter aquele público aficionado dentro dessas lojas. Imagina você, vamos pegar, por exemplo, vou pegar um exemplo para trazer outra problemática. Imagina que você é uma garota ali, seus 12 anos, e você gostou de um desenho do Homem-Aranha. E você vai dentro de uma loja ler um gibi do Homem-Aranha. Você chega lá, você pergunta, tal, e o que acontecia? Esses fãs, eles eram hostis a esse novo público. Por quê? Porque esse novo público não era conhecedor como ele. Esse novo público não era entendido como ele. O que acontecia era um movimento de hostilidade. Não, você menina, você não conhece nada, certo? Você deveria ler, sei lá, quantas edições para poder falar do que você tá falando. Você não deveria estar lendo isso. O cara não trata entretenimento como que ele é, que é entretenimento, né? Ele perdeu essa... Eu vou, tipo, traduzir. Eu vou tipo, traduzir pra um outro caso onde isso acontece. É tipo assim, ó. É tipo aquela garota com a camisa do Nirvana, com a camisa do, sei lá, do Black Sabbath, do Arctic Monkeys, sei lá, de não sei qual banda de rock, que às vezes só ouviu uma, duas músicas, tipo, curtiu, pá, vou usar a camisa. Aí chega... Às vezes chega um maluco da puta que pariu, que veio lá do... Qual que é o nome da estação? Não sei se é a estação. Você gosta? Esqueci o nome. Você gosta mesmo de Nirvana? Fala o nome da mãe da sogra do baterista. Aí você gosta de Nirvana? Qual que é o nome da banda do baterista do Nirvana? Era basicamente isso que acontecia, só que no âmbito dos quadrinhos. E isso era um pouco mais chato. Então o que acontece? O que isso vai gerar? Isso vai gerar uma bolha, isso vai gerar um nicho, tá certo? O nicho é pior do que uma bolha, mas vamos falar. Por que é pior? Porque a bolha, é o que acontece com a bolha, em algum momento histórico, certo? Então esses artistas que estavam na Marvel, que eu falei antes, eles fundaram uma própria editora chamada Image, certo? Uma editora para publicações independentes. Era uma editora guarda-chuva, basicamente, dos trabalhos que eles queriam fazer. Daí foi Spawn, podcast, enfim. Mas essa editora, a segunda metade dos anos 90, ela começou a afundar em dívida, porque era muito gasto, era trabalho que atrasava o tempo todo e tudo. Basicamente, só o Todd McFarlane que conseguia cumprir prazo nessa época. Por quê? Porque os quadrinhos que antes vendiam 1 milhão, 2 milhões de unidades, agora estava vendendo 300 mil, 200 mil. Depois 100 mil, depois 70, 50, 30, diminuindo. Chegou a tal ponto que a Marvel quase faliu. A DC quase comprou a Marvel. Essa história aconteceu. Essa história aconteceu. Né? Tanto que eu queria até comentar, rapidinho, que foi nessa época que a Marvel vendeu os direitos pra fazer as adaptações dos seus filmes. Foi aí que os X-Men e o Quarteto Fantástico foram pra Fox. Foi aí que o Homem-Aranha foi pra Sony. E foi aí que aconteceu, cara. A Marvel tava feio o negócio. Então o que aconteceu ali? A gente teve uma bolha formada no âmbito de super-heróis e ela estourou. Ou seja, o mercado, quando tinha um público muito pequeno, quando a bolha estoura, esse público pequeno some e não sobra nenhum, tá certo? E qual que é o perigo disso? O perigo disso é que, se o mercado perde o pouco público que ele já tinha antes, ele não consegue manter o nível de publicações que eles tinham antes. Eles vendiam antes 1 milhão de cópias e agora só vende 30 mil. E o estoque que gera, e o prejuízo que gera para o meio editor. Não dá para se manter assim. O que salvou nessa época? Novas políticas de publicação, principalmente por parte da DC e da Marvel nessa época, tá certo? Que tomaram novos rumos. Por exemplo, foi nessa época que o selo Marvel Knights surgiu, tá certo? E publicou diversas histórias fora da cronologia. Foi nessa época que a gente teve, por exemplo, a publicação dos Supremos, né? Que eu não gosto do Mark Miller, mas é muito importante, que eu não. A gente vai ter o selo Elder Worlds. Entre a Força e o Martelo da hora, mas depois disso mesmo. O selo Elder Worlds da DC, que já tinha surgido nos anos 90, mas que ficou muito mais forte nos anos 2000 por causa de outras histórias, né? E a Image se tornou definitivamente uma editora muito mais competente, porque ela tomou um rumo parecido com outra editora que surgiu nos anos 90, que é a Dark Horse. A Dark Horse, ela não sofreu tanto com essa quebra da bolha, porque o público que ela cultivava já era completamente diferente. Era o público que lia Hellboy, que lia o Gibi do Máscara. Pesquisa aí o Gibi do Máscara pra você ver. Não é nada parecido com o filme, com o desenho, você se prepare.
ela publicava diversos materiais, né? E a Vertigo já tinha surgido junto da DC. Então, essas novas iniciativas, o que elas fizeram? Elas ampliaram o público. O Neil Gaiman já falava, teve uma maioria exorbitante de mulheres que liam Sandman, que não liam quadrinhos, mas liam Sandman. Qual que é a importância disso? Isso é público, isso é renovação de público. Uma galera que antes não lia nada de história em quadrinho, não chegava perto de uma comic shop, tava no Sandman, percebe? Uma HQ que tinha começado lá no início dos anos 90, tá certo? E nessa época a gente teve o começo da publicação de The Walking Dead por parte da Image. E é uma publicação extremamente importante para angariar público. Por quê? Porque The Walking Dead usou a clássica, que é utilizar zumbis para falar sobre a humanidade. Era uma história que não tinha uma afetação estética e nem muito menos mercadológica. Ela tinha um objetivo por trás, ela tinha uma visão artística por trás. Então, o que eu vejo no mercado brasileiro hoje é que a gente tem uma publicação extremamente sofisticada. Não tem como negar isso. A gente faz publicações extremamente sofisticadas. E eu falo no sentido artístico da parada, e não no sentido estético. Tá certo? Eu tô falando de publicações de materiais europeus, de material underground, de material nacional antigo, de material japonês, chinês, coreano. Cara, durante muito tempo no Brasil, você publicar mangá que não tivesse anime passando na TV aberta era impensável. Sim. E a gente conseguiu colocar Chainsaw Man aqui antes ele ter um anime. A gente conseguiu emplacar aqui outros mangás além disso. A gente conseguiu criar novas editoras, como a New Popper da BBC. A gente tem diversas editoras, a gente tem muitas editoras. Pode pegar, cara. Mas a PN é a maior, a PN é a maior, sei lá o quê. Cara, elas geraram muitos frutos que não. Veneta, Comic Stone, New Pop, Trem Fantasma. Até a Conga. QS Comics. Tem Fantasma, Script, Figura, e a lista continua. Sabe o que acontece? Tem tantas editoras lançando publicações todo mês, colocando um monte de quadrinhos e tudo. E qual que é o público? O público é o Nerd Big Bang. O público é aquele público reduzido. E agora eu te pergunto, o cara que ele lê Flash, lê Lanterna Verde, ele pode se interessar em ler Corto Maltese? Na minha visão, eu via a minha professora de literatura se interessar muito mais por Corto Maltese do que essa pessoa. O que acontece? Corto Maltese não chegava para ela. Essa publicação não chegava para ela. Por quê? Porque a editora estava mirando no público que ela já sabia que consumia quadrinhos. Ela não tentava ampliar o público. E quando você não amplia o público, você vai ter o público reduzido. Você vai ter poucas pessoas comprando. Quando tem poucas pessoas comprando, você vai diminuir o número de cópias que você vai fazer do seu quadrinho, certo? Lembra do livro antes? Se você tá fazendo menos cópias, isso encarece o preço do produto final, certo? É só a gente lembrar ali da forma como uma gráfica funciona, tá? Pra quem não sabe, quanto mais eles produzem, acaba ganhando desconto, tá certo? Por causa da produção. Então, quanto mais você imprime um livro, se ele for, por exemplo, um best-seller de sucesso, ele vai conseguir ser produzido muito mais e o preço não vai encarecer. Por quê? Porque a gráfica, ela tem uma forma de atuação desse jeito. Quanto mais você faz, quanto mais livros você imprime, mais o lucro final pode ser maior. Só que se o público tá pequeno, o número de quadrinhos é pequeno. Isso encarece preço. Se encarece preço, boa parte desse público que já existia sai, ele some. O público fica menor. E esse público menor vai ter o quê? Encarecimento de preço. E você cria uma roda de hamster, né? O preço aumenta, o público diminui. E por o público diminuir, o preço aumenta. E por esse público diminuto, daí eu vou tocar na parte do elitismo que você falou. Certo? Porque daí vem a minha crítica, não ao mercado de quadrinhos, mas aos consumidores de quadrinhos no geral. Consumidores de quadrinhos, durante muito tempo no Brasil, principalmente uns 5 anos pra cá, se tornaram consumidores mimados. E por que eu falo mimado? Porque ele está constantemente exigindo um trabalho de luxo. Ele está constantemente exigindo, pela publicação estar tão cara, ele fala assim, beleza, a publicação tá cara. Então se tá cara, eu quero receber qualidade. É o famoso sou fã, quero service. Famosa frase. Assim, beleza, vamos continuar. A gente tem esse momento, né, do encarecimento, e a gente vai ter essa chegada do luxo aos quadrinhos. Qual que é o problema desse luxo? Não só, sei lá, muitas vezes a gente tem o famoso argumento que você já falou de, não, mas nem todo mundo merece capa dura, né? E a gente pode pensar num motivo artístico e tal, que a gente pode falar, beleza, né? Definitivamente, né, quadrinhos como, por exemplo, Saga da Fênix Negra. Pô, da hora, uma publicação e tal, esse tipo em capa dura. Beleza, é um clássico. Né? Agora, vamos pegar, por exemplo, eu vou usar um exemplo meu que é muito triste. As mensais da Marvel, ou as mensais da DC. Eu vou até pegar aqui a edição número 1 de Batman, que eu peguei recentemente. Uma nova fase que tinha. Vamos lá. Peguei aqui. Ela tem, eu vou abrir aqui para ver. Ela tem mais ou menos ali umas 82 páginas. Tem várias histórias dela. É uma mensal, tá? A capa dela é uma capa cartonada, sem orelha,
tá? Tô descrevendo. Ela tem verniz localizado na capa. Pra quem não sabe, verniz localizado é aquele brilhinho que tem na capa. Tá? Quando tem uma capa com brilhinho, é verniz. Aqui atrás também tem verniz localizado. E o papel dentro é um papel cochê, tá certo? Não é de alta gramatura, mas é um papel cochê. E para quem não sabe, é um papel um pouco mais caro, tá? Não é tão assim, a gente fica demais com papel cochê, mas ele não é tão mais caro assim. Mas beleza. Quanto você acha que essa mensal custou? Quanto você acha que ela custou e quanto você acha que ela custa hoje? Cara, não faço ideia. É um chute? Algum chute? Não tenho nem chute, cara. Quanto você pagaria por uma mensal? Uma mensal, vamos pensar assim, uma revista pequenininha, tal, que você compra todo mês. Um dia, por exemplo, no máximo, quantas páginas? Um máximo, mas um preço bom. Preço bom. Na época em que eu fiz o processo de assinaturas da Panini, se eu não me engano, as mensais estavam entre 12 a 18 reais. Por aí. Essa aqui custou R$19,90 preço de capa, tá? R$20 aí numa mensal. Agora, vamos pegar mensal do Batman agora. A mensal de número... Aqui, vou pegar a primeira que apareceu aqui na publicação. Ela está custando R$22,89, sendo que o preço original dela, que está com desconto, é R$24,90, R$25, tá? Ou seja, a mensal começou com R$20, o que já é um preço exorbitante para uma mensal. Sim. E agora ela está custando R$25. O preço dela aumentou em R$5, certo? O que acontece? A gente vai ter a famosa coleção. O que é a coleção? Não é a coleção que você tem na sua casa. A coleção vai ser um conjunto de histórias publicadas por uma mesma editora, num mesmo formato. É o caso, por exemplo, da coleção Marvel, feita pela Salvat, da coleção da Eagle Man, que era da DC, e de outras coleções, etc. Qual que é a questão dessas editoras? Essas publicações, elas eram de um conteúdo extremamente, digamos assim, não muito confiável, né? Eu tô sendo franco aqui. Por quê? Eu vou pegar um exemplo. Eu tenho uma edição aqui de Capitão Britânia do Alan Moore. É um quadrinho mais ou menos conhecido dele e tal, lá de uma época que ele não tinha feito Watchmen ainda, não tinha um nome conhecido e tal. Essa edição que eu tenho, tem outra edição. Tem essa edição da Panini que eu tenho e uma edição da Salvat. Daí você pode falar, caramba, da Salvat, capa dura, tal, não compensa mais ela? Não, por quê? Porque as primeiras histórias que vêm antes do Alan Moore começar a escrever são essenciais para você entender a narrativa de Capitão Britânia do Alan Moore. Você precisa dessas histórias anteriores para entender o que ele tá fazendo. A edição da Salvat cortou elas, só colocou a parte do Alan Moore, tá? Então você tinha ali uma história ali incompleta. Por quê? Porque daí ele ficava uniforme para caber dentro da coleção. A edição ficava uniforme para conseguir combinar com o resto. Então o que acontecia? Essas edições era a famosa edição catatrouxa. Por quê? Porque o cara começava, daí ele se sentia obrigado a comprar. Por quê? Porque ele queria uma edição bonita, né? Por quê? Porque ele é um consumidor, ele é o nerd Big Bang Theory. Ele é o cara que ele tá pedindo luxo. Ele tá querendo luxo. Ele não vai conseguir se contentar em ver uma imagem cortada na estante dele. Ele precisa completar aquela imagem da Salvat da Eagle Moss, tá certo? Uma questão de sobrevivência do nerd. Então o que acontece? Essas edições, capa dura, elas vão ser muito mais levadas por uma lógica de compra uma, vai comprar a próxima. Se você comprou essa edição aqui, você vai comprar outra, e a outra, e a outra. E pra quem já conhece essas edições, sabe que nem todas as histórias que eles publicaram ali são boas. Vamos ser sinceros. Ao mesmo tempo que os caras publicaram A Queda de Murdoch, eles publicaram coisas tenebrosas. Verdade. Trabalhos que não valiam R$50. Por quê? Porque eles tinham que manter a uniformidade da coleção. Eles tinham que manter a capa dura. Eles tinham que manter o verniz dentro da capa. Por quê? Porque o público exigia, certo? Então o que a gente tem aqui é um devoramento. Ou seja, as editoras sendo o preço cada vez mais para conseguir se manter e esse público que é capaz de comprar exigindo cada vez mais e cada vez mais, cada vez mais. Quem que se ferra nesse processo? As pessoas que já liam quadrinhos antes e não conseguem mais ler por questões financeiras. A gente tá falando do Brasil, crise financeira aqui a rodo, tá? Ou seja, se o cara vai escolher entre comprar uma mensal do Batman e comer no dia, ele vai comer no dia, gente, tá? Assim, é meio óbvio falar isso, mas tem que falar, às vezes as pessoas pensam assim nisso. Mas o principal que eu quero focar aqui é a gente não constrói público. A gente não chega pro cara que não lê e fala assim, seguinte, mano, você vai gostar desse aqui. Seguinte, cara, tem esse aqui que você vai curtir. Por quê? Porque tanto comunicação de quadrinhos, seja canais no YouTube, seja comunicação em redes sociais, etc., ela foca nesse público. Se tornou guia de consumo. Eu adoro o Vinícius dos Quadrinhos, mas não tem como negar. Vários vídeos dele são vídeos de consumo, abertamente de consumo.
falando de promoção, falando de vendas, falando de quadrinho que saiu no momento, tá certo? Por quê? Porque se ele não fizer isso, o canal dele não se mantém. Simples assim. Então a gente tá nessa roda de hamster, né? Que a gente precisa ter um mercado que precisa se preocupar muito ainda, na minha visão, ele precisa se preocupar com um cara que não lê. Ele precisa se preocupar com as pessoas que não são leitores ainda. Por quê? Porque se ele se focar apenas em um público, uma hora esse público, cara, vai deixar ele de lado. Não tem como. Pode ficar insustentável. E quando fica insustentável, vai acontecer uma crise imensa e vai acabar que muitos desses materiais hoje que a gente tá tendo, vão demorar anos e anos pra gente ver algo parecido de novo. Eu acho que seria mais ou menos isso agora. Rapaz, pô, depois dessa eu fiquei até sem palavras. Rapaz, que monólogo. Perdi até o rebolado depois dessa. Cara, mas agora, ouvintes, que eu tava falando pra vocês, agora vocês têm uma completa noção da profundidade que é o mercado de quadrinhos, cara, aqui no Brasil. Assim, a gente tá comentando casos lógicos, eles são um programa um pouco mais curto, a gente poderia explorar também outros casos também que... Assim, eu espero que dê tempo de explorar, porque provavelmente a gente queria explorar também sobre, cara, mano, às vezes coisas que simples, às vezes erros bobos, mas que afetam a experiência do leitor. Por exemplo, é cara que se preocupa com lombada, é cara que se preocupa com erro de tradução, essa edição do Batman que eu peguei de mensal, ela tem lombada, né? Ela tem uma lombadinha pequenininha. Eu não sei porquê. Eu acho que mensal, assim... Mensal tinha que ser a coisa mais básica possível. Mensal não precisa ter lombada. Não, eu acho que é um mercado... Ele se fechou tanto dentro de um público que ele acabou esquecendo de diversos formatos, né? Ele acabou se focando muito no formato de luxo, no ônibus. Ele se focou muito no absoluto, na edição definitiva. E ele se esqueceu, sei lá, de uma coisa serializada. Você falou dele. João Adalto, explique o porquê. O porquê você tem um ódio mortal à existência e tudo que significa o ônibus. Explica pra gente, por favor. Primeiro de tudo, eu não gosto, tá? Eu falo que eu odeio de sacanagem, pra brincar e tal. Mas eu não gosto, definitivamente eu não gosto, eu acho assim, tenebroso os ônibus da Panini especificamente. Eu vou falar o porquê. Aqui eu tenho algumas edições, por exemplo, de Hellboy e de Juiz Dredd, que a editora dele, chamada Mitos, chama de ônibus. Mas eu não considero algo parecido com os ônibus da Panini, porque o formato é completamente diferente. É simplesmente qual que é a diferença? Só pra gente ter uma noção. Ônibus. Qual que é a ideia de um ônibus? Tá? O ônibus, ele é uma publicação e tem como objetivo compilar tudo de uma história. Digamos assim, tá certo? Ou seja, vamos pegar, por exemplo, o ônibus do Quarteto Fantástico, do John Byrne, que é um ônibus que a Panini tem. Me dá um ódio tremendo, porque eu queria John Byrne na minha coleção, Quarteto John Byrne na minha coleção, eu adoro, mas não vai ter, eu me recuso a comprar essas coisas. Por quê? Porque essa edição, você pode pegar pra ver quantas páginas tem. O segundo volume tem mais de 1000 páginas, tá? Elas são edições gordas, e quando eu falo gordo, meu irmão, é um livro imenso. Você vai ver fotos de ônibus lá nos Estados Unidos, é um bagulho gigantesco, né? É mesmo? Cara, assim, é gigante. Coisa absurda. Pra quem não consegue imaginar, é tipo o primeiro encadernado de Sandman. Dali pra cima. É um tijolo baiano, certo? Você quer imaginar como que é? É um tijolo baiano, você pode botar pra construir tua casa. É que é verdade mesmo. Qual que é a diferença? Os ônibus da Mitos que eu tenho aqui, do Hellboy e do Juiz Dredd, o que a gente vai ter? A gente vai ter o ônibus de Hellboy, volume 1. Volume 2, 3. Ou seja, ele não compila tudo do Hellboy. Ele é simplesmente uma publicação maior do que as anteriores. Por quê? Porque as anteriores eram divididas, por exemplo, em 10 volumes, em 12 volumes. Agora, essa edição atual que a Mitos vende é dividida apenas em 4. Ela compila de forma mais ampla. No caso de Juiz Dredd, por que é ônibus? Porque ele compila as histórias em ordem cronológica, que é diferente das outras publicações que a gente fazia até então. Só por isso. Percebe? Então, o objetivo dos ônibus da Panini é completamente diferente de outras publicações de outras editoras. Por quê? Porque o objetivo dela é... A gente quer publicar o Quarteto do John Byrne. Só que a gente não quer fazer uma serialização. Por quê? Porque a gente vai ter, por exemplo, Saga do Superman, que eu tinha. Fui até a terceira edição, depois não comprei mais. O que a gente vai ter nessa saga? A gente vai ter diversas histórias. Então a gente vai ter edição 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Foi chegando lá pra edição 17, foi cancelando a história. Por quê? Porque não tinha mais público. O cara que comprar a primeira edição vendia absurdamente, porque a primeira edição vendia muito. A segunda vendia também. A terceira já dava uma esquentada. A quarta, quinta, sexta e tal. E isso acontece com qualquer edição serializada. Quando você pega
o primeiro livro de uma série, por exemplo, livros, ele é muito mais vendido do que os outros. Por quê? Porque tem gente que abandona no meio, tem gente que não gosta, enfim, diversos fatores. A Panini era muito mais rentável, considerando o público que ela tinha, que é esse público extremamente nichado, extremamente bajulado com luxo, ela lançar uma edição que é uma peça só. No máximo 2, por causa de tamanho. Então, para ela, não compensava você lançar Eterno do Jack Kirby. Eu estou vendo o que você fez, eu nunca vou te perdoar por conta disso. Você lança o bagulho completo. Por quê? Porque ela olhou assim e falou: cara, depois do filme dos Eternos passar, ninguém vai querer comprar isso aí. É só o João Adalto que fica vendo coisa de Jack Kirby inteiro vai querer comprar isso aí. Ninguém vai querer comprar Eternos 1, 2, 3, 4, 5. Deixa uma só, porque daí o cara já gasta 200 numa lapada só. A gente já pega o público que a gente quer. Então, o que o Omnibus pra mim, né, na minha visão crítica dessa questão, ele é a epítome de um mercado que não está preparado para tanto luxo. O mercado do Brasil, por mais que ele tente muito, ele não está preparado para esse modelo. Por quê? Porque se você pega os ônibus lá nos Estados Unidos, a galera compra a rodo. Por quê? Porque, de forma muito contraditória, eles são acessíveis. O cara que não quer ficar comprando um monte de revista, vai lá e pega um ônibus, mano. Por quê? Porque compensa mais. Digamos assim, cada edição custa R$10. O cara vai gastar 200 numa revista completa, num ônibus ele paga $100, por exemplo. Compensa. Isso é mais viável. Pra galera que é mais viável. Pra galera que importa quadrinhos, é muito mais viável você pegar um produto, porque daí só para na taxação, só para na transição, né, dos Estados Unidos para cá, um produto, percebe? Então, o que o Omnibus era nos Estados Unidos não conseguiu se concretizar no Brasil. O formato mais acessível aqui no Brasil, até hoje, é o famigerado formatinho, por causa do tamanho. Mais acessível até hoje. A galera comprava assim, tudo. Turma da Mônica hoje até vende muito, tal. Era isso. É verdade mesmo. Antigamente, para quem... momentos nerds, assim, explicação pros ouvintes. Antigamente, a maioria dos quadrinhos na época da Abril, era tudo vendido na época do formatinho. E quando era algo mais foda, algo mais requisitado, algo que, digamos assim, tinha um certo luxo, um certo prestígio pela crítica, eles lançavam o famigerado formato americano, que é o formato que temos hoje em dia. O formatinho, ele era muito viável antigamente. Lógico, antigamente, tinha muitos problemas na publicação que não temos atualmente. Que, tipo, cara, vamos ser honestos. Eles mudavam diálogos, tá? Mudava diálogo. Cortava a coisa. Eles faziam um Director's Cut. Abril's Cut. Inclusive, né, uma curiosidade só. Existiam certos editores na Abril, no início lá, né, quando eles não tinham tanta estrutura, eles recebiam a história, só que muitas vezes eles inventavam histórias em cima, porque eles não tinham o texto em inglês, ou até mesmo não sabiam ler em inglês. Eles inventavam a história em cima dos quadros. Tá? Era esse o nível da parada. Então, o formatinho, ele era um formato muito acessível, só que ele era extremamente danoso. O tipo de quadrinho que eles estavam publicando, no caso de quadrinho super-herói, por exemplo. Eu vou fazer um comentário, ele vai ser muito divisório, mas que, assim... alguém tem que falar, cara, antigamente, na época da Abril também lançava o formatinho mix, lançava tipo 2 em 1. Cara, Camelot 3000. Eu não lembro se era Camelot 3000 ou 2000. Era 3000? 3000. É a história do Mike Barr. Cara, saiu antigamente Camelot 3000. Uma puta de uma história que, tipo assim, era o comecinho da Vertigo da DC Comics. Que teve seu peso, que foi requisitado. Foi muito querida pelos fãs. E ela veio pro Brasil pela Abril na época, se não me engano. Foi uma história que teve censuras, teve diálogos trocados e teve uma série de outras mudanças que prejudicou na leitura do material, na história em si. É outra história. É outra história. Agora, quando a Panini veio, trouxe a história na íntegra, trouxe tudo sem censura, sem nada, sem cortes, é outro material. Aí é nesses casos que a gente fica... Assim, eu fico muito sem ter o que comentar e fico só observando, sabe? Não sei. É um caso que você fica... faz uma reflexão, sabe? Tipo, é um formato viável. Formatinho é um formato viável.
mas muitas dessas pérolas ocorrem. Pra quem não tá ligado, gente, porra, tinha a capa do Homem-Aranha na Abril, sei lá, tipo, capa do Homem-Aranha Escarlate, recortaram o Homem-Aranha e botaram ele nos prédios da Paulista. Mas pra você ver que o encarecimento do produto não necessariamente tem a ver com o formato, né? Às vezes eu pensava muito isso, eu fui discutir com amigos sobre e tal, daí ele falou assim, cara, ela, né? Ela falou assim, eu compro quadrinho do tipo mangá, assim, também é inviável. Por mais que o formato seja bom, pensando aqui no Brasil, porque ele parece mais um livro, né? Ele é até um pouco menor, a publicação de livro, né? Então, na teoria, se o mangá é menor, ele deveria valer menos, mas é o contrário. O encarecimento vem justamente desse nichamento, né? Pegar esse público, ele está sendo espremido, né? Isso que é interessante. O formato acarreta muito, né? Mas existem alternativas, como é o caso, por exemplo, da França. Eu tenho aqui, vou até pegar, tá? Eu tenho aqui uma edição que meu irmão me trouxe de uma viagem, que eu acho que é um dos maiores tesouros da minha coleção. Ela é uma edição da Piada Mortal da França, publicada na França. É uma a Piada Mortal em francês. E esse quadrinho, pra quem não sabe, né, Piada Mortal é um clássico e tudo, e o formato dele é mais de um livro. Ele é muito menor que um formato americano, que é tamanho ali razoável, vamos assim, um tamanho parecido com uma revista, né? Mas essa edição da Piada Mortal é uma publicação genuinamente chegou lá e falou assim, não, a gente vai pegar esse formato, a gente vai mudar pra melhor forma que encaixa aqui nosso contexto editorial. E no caso da França, a gente tá falando de um mercado editorial extremamente complexo. Eu diria até muito mais bem conceituado e bem mais construído no caso de quadrinhos do que nos Estados Unidos, por exemplo. Bem mais constituído. Eles têm muito apoio também do Estado, do governo. O governo apoia muito esse tipo de coisa, principalmente quadrinhos franceses. Então é muito interessante isso. E essa edição eu acho muito engraçado porque os personagens falam francês. É engraçado mesmo. Muito engraçado, cara. Assim, tipo, só pra indo pra reta final. Mas Pedrox, por que você vai fazer um programa tão curtinho assim? Por que você tá indo pra reta final? Eu tô indo pra reta final, gente, porque assim. Primeiro, tá tarde, né? Às vezes o dia tem que acordar cedo, às vezes os problemas também. Eu também nem jantei ainda, tenho que acordar cedo pra trabalhar também. Então, a gente tá focando assim. Lógico, também a gente pegou um horário tarde também, mas é importante que, poxa, tá sendo um programa legal, tá sendo um programa bacana, que vocês estão gostando, sabe? E a gente tá tornando isso algo viável. Às vezes não é algo longo, tão longo assim, mas pelo menos vocês não assustam pelo horário e pensam assim, tem 1 hora, quase 2 horas, vou assistir, não vai demorar tanto. Porque, poxa, imagina se aqui tivesse 3 horas. Suave, né? Suave. Mas tem gente que vê umas 3 horas ali e já desiste na hora. Não, eu sou do tipo, eu assisto um podcast que é de comédia, que é o Decrépito, e eu fico ouvindo um podcast desenhando, né? Eu também. Coisas e tal. Desenho. Cara, tem hora que eu tenho que parar de desenhar, eu racho o bico com os caras falando, entendeu? É um humor, eu não recomendo pra todo mundo, que é um humor muito específico meu. Mas assim, eu dou risada, meu irmão. E os caras rindo, e rindo assim, loucamente. E eu dou muita risada de gente rindo. Sabe aquelas risadas de gente que a pessoa dá risada e tu vai rindo junto, só que é estranho? Tipo isso. Mas assim, um podcast mais tranquilo, né? De boa. Eu acho legal. Chegando nessa reta final, gostaria de fazer uma pergunta para você, para a gente estar tendo um debate curioso. Eu queria até saber o que você acha notando que o mercado de quadrinhos está assim, né? Se encontra nesse estado atualmente. Como é que você acha que vai ser o futuro disso aqui, sendo bem honesto? Porque, vamos ser sinceros, com os preços das coisas aumentando, eu sei que a inflação não pega os livros, né? Como você acabou de explicar, mas pega outros produtos no geral. Não inflação. A inflação entra em todos os produtos, mas a taxação não. Não. Então você tem... Não, eu gosto de pegar o imposto da taxação, porque aí você já engloba os dois. Aí, tipo, eu sei que não afeta, eu sei que tem que não afeta os livros, mas eu já gosto de pegar a inflação e a taxação junto, porque isso afeta nos outros produtos em gerais que o brasileiro consome. E que... Todos os aspectos da vida, né? Porque o brasileiro já nasce pagando imposto. E o que acontece? Como a gente tem isso tendo em mente e como a situação parece que vai piorar, eu queria saber como é que você acha que vai ser o futuro disso. Você acha que as empresas podem, sei lá, ter consciência disso e mudar seus preços com o futuro, ou se tomar um jeito mais maleável e pensar assim, poxa, vamos fazer uma tática de tornar isso mais barato, mais acessível? Como você
vê isso? Como você enxerga isso? Que medidas você acha que as editoras poderiam tomar com isso? O que elas poderiam fazer? Chegamos aqui no momento de proposta de intervenção da redação, tá bom? Então, você tem que propor soluções. Mas eu acho que isso é bom, né? Quando a gente apresenta um problema, eu gosto de apresentar um problema e traz uma possível solução, traz uma opinião de como aquilo pode ser resolvido. Eu não gosto de postura derrotista. Eu falei tudo isso, né? Eu falei que sei lá o quê. Não, tá extremamente defasado o mercado de quadrinhos e tudo, o mercado de livros, o cinema, todos os aspectos de arte no Brasil. A gente passa por um perrengues grandes, né? É só a gente lembrar da tristeza que foi a Cinemateca Brasileira queimando. Muito triste. Atrás. É muito desanimador, principalmente quando a gente é artista, né? Quando a gente vê esse cenário. Mas eu não sou derrotista. Eu acho que quem perde luta é quem sai do ringue antes de acabar, né? A gente continua aí no bagulho. Então, assim, a gente ficar nessa postura do tipo, não, vai ser sempre assim. Ele está assim, a gente está assim nessa roda de hamster, então não dá pra gente fazer nada. Por quê? Porque daí o cara cruza os braços e não faz nada pra ajudar. Eu acho que isso não é legal, né? Mas a gente tem sim propostas vindas de várias editoras pra trazer um conteúdo mais acessível. Eu vibrei no dia que eu vi um anúncio do Pipoca Nanquim falando que eles iam manter o mesmo preço de Maxwell, do Alan Moore, e eles fizeram um quadrinho capa cartonada. Aquilo ali, meu irmão, explodiu minha cabeça, porque eu nunca pensei que o Pipoca Nanquim faria, não por imposição, um quadrinho capa cartonada. Porque olharam assim e falaram, olha, do jeito que tá, a gente não pode encarecer o produto mais ainda, né? Vamos fazer uma edição melhor e tudo. Aí tu pega a capa dessa edição, esse quadrinho hoje, eu até acho ela mais bonita. Antes era uma capa cinza, era uma capa dura, só que uma capa tipo cinza. E essa nova é mais coloridona e tal, eu gosto bastante. Mas não só nesses movimentos mais simplórios e tal, mas assim, querendo ou não, eles fizeram isso. E eu falei assim, agora é a hora de fazer e tudo, mas me decepcionou depois, não aconteceu mais, foi uma medida mais drástica ali naquele momento, né? Mas o que eu vejo, por exemplo, uma postura muito interessante da editora Conrad, é o projeto HQ para Todos. E são HQs que não passam de R$10. Todas elas custam, tipo, 9 conto. Que legal, são histórias são edições curtinhas, interessantes. A maioria são de publicações nacionais. Por exemplo, eu vou até pegar aqui certinho pra gente ver. As publicações, olha só, tem uma aqui mais carinha, que é 14, mas todas elas, 9, 8, 9. E todas elas são de autores brasileiros, galera nacional. Tem até uma, A Noite dos Palhaços Mudos, que é da Laerte, tá? Uhum. Então são histórias aí, meu irmão, custando tipo 12 conto, R$9. São quadrinhos assim, é grampeado? É grampeado. É quadrinho curto, mas é tudo que a gente precisa para iniciar um novo leitor. Não é pegar um cara que pode, assim, esbarrar nesse tipo de quadrinho e tal, e ter uma experiência boa. São histórias curtas, é como se fosse um conto, né? A gente pode pegar, por exemplo, vários mangás que estão sendo encarecidos, mas tem várias publicações hoje que eu vejo que estão tentando muito, principalmente da New Pop, né, e de outras editoras menores que ainda publicam mangás, né? Eu vejo uma publicação muito boa de produtores brasileiros na internet, né? A publicação de quadrinhos na internet, tapas, True, que é uma plataforma de quadrinhos brasileira, né? Se vocês quiserem conhecer, o Funktoon e várias outras, que são iniciativas na internet, aplicativos, você pode baixar aí no teu celular, pegar no teu computador o site deles e tal, e ler, né? Quadrinhos. Inclusive, fazendo jabá aqui um pouquinho, o meu quadrinho eu vou lançar desse jeito, né? Então, assim, a internet... mas a internet é cheia de problemas. É cheia de problemas. Mas ela permitiu muita coisa. Ela permitiu vários autores que não teriam espaço numa grande editora publicarem seus trabalhos e depois publicarem em mídia física. Então, o mercado de quadrinhos, para mim, ele tem ganhado alguns de seus melhores trabalhos esses anos por meio das plataformas digitais, publicações recorrentes, publicações feitas dentro da internet. Então, além da gente pensar no mercado, a gente tem que pensar também no artista, cara. O mercado pode estar implodindo, mas eu diria que, artisticamente falando, quadrinhos estão numa potência maior do que nunca no Brasil. E a gente tem que preservar isso. A gente tem que mudar o modo de pensar o mercado no sentido econômico. Mas no sentido artístico, eu acho que a gente tem que continuar publicando um trabalho de todos os lugares possíveis, publicando trabalho de autores nacionais, né? É o que a gente vê, né? Os anos 80, por exemplo, no Brasil, foi chamado da época perdida.
por causa da questão econômica. Mas na questão cultural, tem muita produção boa. Olha o tanto de música brasileira da década de 80 que é maravilhosa. Verdade. Então, o que a gente tem ali é a questão econômica batendo na questão artística, mas a questão artística, ela nunca cai. A arte nunca morre, meu irmão. A arte, meu irmão, existe desde o primeiro ser humano que olhou pra caverna e falou assim, cara, eu vou desenhar essa porra. Até hoje, com um cara fazendo um quadrinho na casa dele e publicando na internet pro mundo inteiro ver. Isso é muito importante. Isso é muito importante da gente valorizar. Então, o mercado, a gente pode até fazer essas soluções, né? Trazer publicações mais baratas, publicações mais acessíveis e que tragam produções diferentes pro público, desmistificar essa ideia de que quadrinho é só super-herói, porque não é, é uma arte como um todo. A gente precisa tirar, né, enfrentar todo esse preconceito com quadrinhos, contra quadrinhos, principalmente vindo de âmbitos como da literatura ou das artes, né, que enxerga quadrinhos como uma arte menor. E com isso, a gente tem que entrar em vários âmbitos também acadêmicos, né? Eu tô fazendo vestibular esse ano, talvez entre numa faculdade ano que vem ou no próximo ano. E provavelmente eu vou trabalhar quadrinhos, né? E eu me sinto muito orgulhoso de falar que se eu for fazer um trabalho acadêmico um dia, eu vou fazer trabalho acadêmico relacionado a quadrinhos. Porque é isso que faz um acadêmico olhar e falar, isso aqui tem valor, isso aqui tem coisa a mais. Eu mudar os olhos dele para aquilo. E quando a gente muda os olhos dentro da academia, a gente vai mudando os olhos do senso comum. Quando a gente muda o senso comum, meu irmão, aí não tem quem pare. Daí os quadrinhos realmente vão chegar a um patamar de ser entretenimento para as pessoas, tanto quanto a literatura e o cinema. A gente vai chegar lá. É difícil, né? Ninguém falou que ia ser fácil. Mas, assim, abaixar a cabeça e chorar não vai ser uma solução tão eficiente. A gente tem que partir pro enfrentamento, cara. Então, eu acho que assim, a gente tem que continuar, né, essas idas e vindas aí, né? De coleções e publicações e tudo. Às vezes a gente tem que parar, esquecer um pouco a capa, esquecer um pouco o papel crochê e lembrar o essencial que tá ali naquele material, que é a arte. Cara, eu vou ser sincero. Questão até interessante que você viu comentou até sobre os quadrinhos e tal, que eu queria até comentar até sobre a literatura. Eu sei que isso não é o caso, mas eu gostaria que vocês fizessem um comentário rapidamente pra gente voltar sobre o tema. Cara, assim, é interessante você ter todo esse projeto de incentivo envolvendo a área dos quadrinhos, onde você tem toda essa mudança de perspectiva sobre os quadrinhos no geral. Mas, cara, eu queria até comentar com vocês, gente, que é o seguinte, da mesma forma que se já é difícil tentar convencer a maioria dos brasileiros pegarem gosto pela literatura, pelos quadrinhos, então que se trata de um nicho, é difícil. Eu tenho uma frase que, eu comento, mas é a realidade. É difícil, mas não é impossível. É possível fazer uma mudança, mas se vocês preferem fazer nada, deixar tudo a Deus dará e não correr atrás e fazer alguma mudança, dá nisso. Que nem, por exemplo, cara, eu acompanhei o cenário de HQs por muito tempo. Agora eu tô vendo uma grande mudança que tá sendo feita com as webcomics, cara. Eu tô vendo webcomics que assim, tem potencial pra virar material de empresa, pode ser lançado tipo por uma Panini, uma JBC da vida, e que tem muito potencial para ser feito por um profissional mesmo, entende? Então, eu acho que esse pessoal tendo essa iniciativa cara, o pessoal das webcomics já começou bem. Eles estão começando a incentivar o pessoal a fazer webcomics e a ter contato com esses webcomics. Cara, a HQ do Lampião tá aí, cara. O Sense Life, o Sense8 tá aí pra provar. Tem uma arte bonita, uma arte incrível que, cara, facilmente você colocar aquilo ali pra ser publicado na Panini. E, mas Pedrox é nicho. Nem fudendo, porque tem rap da HQ rap do mangá de Lampião. Que detalhe, é um mangá brasileiro. Então, eu peço que se você é artista, se você é escritor, se você faz parte desse meio e concorde com o que o Jay falou, cara, vamos começar a mexer uns pauzinhos, vamos começar a fazer uma mudança, porque não é só uma mudança pequena, tipo, não é só uma mudança de você vamos mudar a imagem dos quadrinhos do Brasil, não, você tá aglomerando outras ideias também, cara, olha uma ideia que você tá pegando também, a gente está falando de incentivar um incentivo aos brasileiros a lerem mais. O que o brasileiro lê atualmente? Ele lê o quê? As manchetes do jornal? A sinopse de um filme da Netflix? É um processo que pode ser feito que, cara, a leitura, muita gente tem esse preconceito também de que quadrinhos não são literatura, mas, cara, eu acho
que é um comentário muito ignorante isso, mas eu vou ser sincero com vocês. Literatura é algo que tem que ter, que forma caráter, que traz para o leitor oportunidades, sentimentos, experiências que ele nunca teve antes. Eu recentemente, eu estava lendo Guerra e Paz enquanto estava desenhando... não, esse era um projeto secreto que, bem, só posso revelar para vocês só depois de um tempinho. Eu quase que eu falava. O Jay sabe. O Jay sabe do que eu tô falando. E assim, eu escutei Guerra e Paz, cara, uma paulada só. 7 horas de audiolivro. Eu não minto pra vocês. É uma experiência que você fica assim, cara, como que tem gente que não lê isso aqui? Como é que tem gente que, tipo assim, cara, vê isso aqui e passa direto? Tipo assim, isso é algo que, não sei, eu acho que poderia ser feito com ONGs, instituições sociais, tipo, sei lá, você encontra uns livrinhos baratinhos ali no sebo da vida, bem que você poderia usar esses livrinhos que são vendidos por um preço acessível, usar eles pra, sei lá, distribuir em comunidades carentes e incentivar a leitura. Eu acho que a escola também deveria incentivar a leitura de certo modo, porque vamos ser honestos, tipo, tem muito livro brasileiro que, cara, você pega pra você ler e você tem um tesão de ler. Você vê graça, você vê uma paixão naquilo ali, entende? Que nem, por exemplo, cara, Pedro, nem toda criança vai ter o interesse em ler um Macunaíma. Nem toda criança vai ter o interesse em ler, sei lá, me dá um livro aí, Jay, qualquer um que você pensar. Vamos pegar aqui, sei lá, o que as escolas passam, vamos lá, Machado de Assis, por exemplo. É um escritor que eu adoro. Eu adoro Machado de Assis, mas assim, você precisa ter uma carga de leitura tão grande. Grande eu falo do tipo, leitura de alguns clássicos anteriores. Sim. Pra conseguir entender por que Machado de Assis é genial. Um adolescente, tipo, do primeiro ano do ensino médio não vai conseguir entender. Tipo, você vai dar, tipo assim, eu quero fazer crianças terem paixão pela leitura. Quando você vai pegar um moleque do 8º, 9º ano, pra ler Machado de Assis, para ler um Dom Casmurro, cara. O moleque não vai ter interesse em pegar para ler um Dom Casmurro, cara. Dá algo mais simples, algo pra faixa etária dele, algo que desperta o interesse. Eu não vou mentir. Eu li Capitães Tem quadrinhos brasileiros. Capitães da Areia eu adoro, mas eu li no ensino médio. Eu gostei mais porque eu li no ensino médio. Cara, eu li Capitães da Areia do começo ao fim. Não vou mentir. Capitães da Areia, não sei por que me lembra muito Tokyo Revengers. Alô, som. Eu não sei por que, mas tem o manga, o livro Capitães da Areia, não sei por que me lembra muito Tokyo Revengers. Nunca li Tokyo Revengers, mas me lembra muito. Eu nunca li também. Mas eu acho muito interessante porque os livros do Jorge Amado, eles são popularíssimos. Na época que ele publicava, vendia como água. Por isso que vários deles inspiraram novelas depois, tipo Tieta, né? Então, assim, eu acho que, assim, o entretenimento popular de hoje, pra leitura, é estar em quadrinho. Mesmo que a pessoa só leia tiras que aparece no Instagram, ela tá lendo quadrinhos. Então, já é uma porta de entrada. Já é uma porta de entrada, né? E pra esse moleque, por exemplo, ele não vai entender Macunaíma, gente. Eu tentei ler Macunaíma. E assim, é uma das coisas mais desafiadoras que eu já tentei ler na minha vida. Porque eu já li bastante coisa bem bizarra e assim. Mas assim, Macunaíma é um nível de modernismo que é, assim, assustador. Assusta, né? Até mesmo adultos vão se assustar com a leitura desse livro. E a gente pega esses livros clássicos e apresenta para alunos um modelo escolar que não apresenta o mínimo de estrutura para eles conseguirem compreender o que esses autores estão dizendo para eles. A gente passa, por quê? É clássico. Mas por que é clássico? Porque, sei lá, é clássico. É só isso. A conversa fica nesse lero-lero, tá? A gente precisa incentivar a leitura desde pequeno. E eu gosto muito da frase do Gilberto Gil. Tem que ter livro na cesta básica. Tem que ter música em cesta básica. O que ele quer dizer com essa frase? Cultura é essencial. Cultura tinha que estar junto de comida, de saneamento básico, de moradia. Não dá pra viver sem cultura, cara. A gente precisa disso, entendeu? Então, assim, eu acho essencial você dar esse incentivo à leitura. E eu acho que os quadrinhos são uma ótima porta de entrada pra isso. Não só, né? Mas, como porta de entrada, eles são maravilhosos. Mas, cara, chegando agora no finalzinho do programa, quem ideia agora, sou o cara do freestyle, mas agora quem sem ideia agora. Jay, achei um tema até interessante. Queria até comentar aqui agora. O que você acha? Queria saber o que você acha. Jay, atualmente,
Tá compensando mais comprar em sebo? Olha, aqui vai variar muito, porque, por exemplo, aqui na minha cidade tem um sebo, eu moro na cidade do interior, tá? Tem um sebo só. Tem mais banca do que sebo, mas enfim, né? Esse sebo, eu fui lá, ele tava vendendo todos os quadrinhos que tinham lá, ele tava vendendo com o preço que tinha na capa, não tinha nenhum tipo de desconto. Podia ser velho, podia ser o que fosse, era o preço da capa, né? Então, assim, eu gosto de dizer assim, que eu fui uma vez pra nunca mais voltar. Canalice do caramba, você vai num sebo pra pagar preço em capa? Por favor, né? Mas eu já fui em outro, que é de uma cidade próxima, que era de livros, né? E tinha uma parte lá com HQs. Eu acho que compensa você dar uma chance e procurar lá, né? Se tiver um sebo perto da sua casa, né? Por 20 e tudo. Se tiver um sebo perto de casa, um sebo na cidade aí, uma hora pintar uma oportunidade legal de ir, eu acho que compensa pra você ver. Mas eu não tenho tanta segurança porque o sebo vai variar muito. Às vezes, cara, você vai num sebo que você acha umas paradas muito bom, com um ótimo custo-benefício pra você. E tem outras que o cara, ele sabe que aquilo ali vale, né? O cara sabe e ele vai meter a faca mesmo, entendeu? Então, eu acho que varia muito no caso do sebo. Pelo menos eu percebo. Cara, melhor investimento da vida de vocês. Ó, vocês querem economizar? Alô, som. Cara, se vocês querem fazer um bom investimento na vida de vocês, ó, de duas ou uma. Comprem, ou vocês aproveitem os megas descontos que tem na Amazon, ou vai no sebo, que tá mais acessível, você já pega o gibi em mãos, e se você for bom na argumentação, você consegue pagar por um gibi muito mais barato. Esse é o meu conselho pra vocês. Mas e aí, Jay, algumas considerações finais, alguma coisa que você gostaria de dizer para os ouvintes, alguma conclusão, alguma nota? O que você gostaria de comentar? Vou fazer a despedida, né? Na despedida eu vou fazer o trabalho que todo mundo gosta, né? Mas eu acho que as considerações finais, para mim, eu tenho essa coleção há um bom tempo. Eu não me arrependo nem um pouco de ter esses quadrinhos. Não me arrependo nem um pouco de ter esses livros, porque eles me proporcionaram muito, né? Existem duas coleções. A coleção da uma de aqui. Eu já vi muita gente falando sobre coleção de rico e coleção de pobre. Para mim, a coleção pobre é aquela, não é que tem só formatinho ou que só tem publicações antigas de sebo, não. A coleção pobre é aquela que não é lida. A coleção pobre é aquela que o cara deixa na estante. Ele só tá lá para admirar. É o quadrinho que não é lido. Um livro é igual um brinquedo. Brinquedo que não tá que a criança não tem criança para brincar, não serve para nada. O livro que não é lido, não serve para nada. É um pedaço de papel, é um peso, né? Ali naquela estante. Então a coleção rica é aquela que o cara pode ter, sei lá, 5 quadrinhos. Mas todos esses quadrinhos ele leu, cara, e ele conseguiu entender um monte de coisa. Ele conseguiu pensar sobre coisas interessantes, ele conseguiu passar um bom tempo, ele conseguiu ter um entretenimento. Então, uma coleção boa é aquela que tem trabalhos, que tem publicações, que tu se orgulha de ter lido. É aquela coisa que você olha na estante depois que você leu e você fala assim, caramba, cara, eu tive uma experiência boa, eu tive uma experiência assim, com essa obra de arte, porque quadrinho é uma obra de arte, né? Um livro é uma obra de arte sempre. Eu tive essa experiência assim, e é uma experiência única, né? Eu penso do dia que eu li Maus, né? Quando eu tava iniciando a coleção dela, eu li Maus. Eu terminei de ler o quadrinho, eu não conseguia sair da cadeira. Eu não conseguia me mover, né? Então, por causa desses momentos, né? De puro êxtase, de pura admiração, choque, pensamentos vindos de todas as coisas, que a arte vale a pena, né? E você olha para essa estante, você olha para o que você tem, e eu acho muito importante a gente pensar isso. A coleção é a coleção viva, né? Uma coleção de algo que você valoriza e que você leva para tua vida. Não é só um monte de papel, né? Um monte de jornal jogado num canto. Ela serve para alguma coisa, né? E ela serve muito bem, né? Que é arte. Isso é arte. Você consuma, aprecie arte, né? É isso aí, então. Senhoras e senhores, muito obrigado por escutarem até agora o MeteoraCast. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa solo, onde eu fui o host desse episódio, né? E eu adorei ter gravado esse programa. Eu espero que eu tenha dado uma experiência legal pra vocês. Lógico, ter problemas com o cabo, mas fiquem tranquilos, a gente vai fazer uns cortes de edição, a gente vai dar um jeito de ter dado com tudo isso aqui. E, pessoal, aviso básico, lembrete básico, é o seguinte: todos os nossos links, nossas redes sociais estarão na descrição abaixo, tanto no YouTube quanto no Spotify. Se você quer trocar uma ideia com o Jay, se você quer trocar uma ideia com o Jay, se você quer trocar uma ideia comigo, todas as nossas redes sociais estarão embaixo.
na descrição do programa. Por favor, se você gostou do programa, dá um like, compartilha, comenta, porque isso vai estar ajudando muita gente, porque trabalhar com o YouTube é difícil. É mais difícil trabalhar com o YouTube do que trabalhar com o TikTok. Porque o TikTok bomba fácil. Nenhum conteúdo... É muito difícil você ver o conteúdo que flopa no TikTok. Mas você fazer essa pequena ação já ajuda muita gente. Ainda mais você incentiva a gente a continuar. Porque a gente, mesmo sendo um canal pequeno, a gente tá disposto a trazer conteúdo de qualidade aqui pra vocês. E, cara, trazer caras aqui como o Jay é algo muito marcante, porque são pessoas que têm a agregar. Tem coisas pra comentar aqui, que podem agregar a você, tanto como pessoa, como consumidor, como leitor no geral, entende? Então, se você quer ajudar a gente a valorizar nosso trabalho, a valorizar o nosso tempo que a gente gasta comentando, trazendo esses programas, cara, por favor, faça isso, porque você vai estar ajudando muito a gente. Muito, muito, muito mesmo. Mas, muito obrigado, senhoras e senhores, por ter estado nesse Meteorocast até agora. Eu sou o Pedrox e, assim, quase comprei o ônibus do Grendel e tô tacando bomba agora em casa. Puta que pariu. Ai, e é com isso que eu me despeço de vocês neste belo episódio. Jay? Obrigado. Eu fico feliz de participar. É sempre muito interessante a gente desenvolver coisas bacanas. Acabou que o episódio que era pra ser mais tranquilo virou uma explanação sobre o mercado de quadrinhos. Caso eu tenha errado alguma coisa e o ouvinte souber sobre o que a gente tá falando, eu peço que você perdoe, né? Qualquer incongruência que eu tenha feito e tudo. E fala nas minhas redes sociais, J Daltin em todas as redes sociais e conversa, né? Eu sempre tento responder a maioria das pessoas, tento responder todas as pessoas. Eu faço trabalho como artista, tô produzindo agora um quadrinho, então você quer ler um quadrinho, meu irmão? Daqui a pouco vai ter o nosso, tá certo? Então, eu espero que as pessoas gostem, né? Tá simples, mas feito com carinho, é isso que importa. E conversa comigo, pô. Se tiverem algum apontamento, não tem nenhum problema. Adoro discutir essas questões. E é isso aí. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, mano. Muito obrigado pelo programa de hoje. E nós nos vemos na próxima. Eu sou o Pedrox e amo todos vocês. Falou!